Hoje em dia os caras têm uma outra técnica de executar o cara lá dentro, que a gente chamava de Gatorade, que é uma batida de água com cocaína. Arquimedes Nicastro, belo nome, aliás. Você é um ex-presidiário, pelo que eu entendi, ex-traficante, né? Ex-BBB. Não, imagina aqui do Não, caralho. não é nada tão ruim assim sabe, também, né? né? Porque 30% da população é ex-BBB já. E a primeira pergunta que eu faço é, você ficou quanto tempo preso? Quase 4 anos, 3 anos e 6 meses. Por conta de crime de... Associação ao tráfico de drogas, foi o crime que me prendeu, foi essa infração que me fez ficar preso. 4 anos. Aí você tá solto há quanto tempo? Saí em 2015, então eu já tô aí beirando quase 6 anos, que 6 anos completaria agora em julho. Tá. Primeira pergunta que eu lhe faço, que é assim, como eu e pessoas que estão aqui falando, meu, vocês estão dando voz para um cara que é um criminoso. Como que você consegue convencer no seu dia a dia que tudo que você fez é passado e as pessoas que já foram presas, elas devem, merecem respeito porque elas já cumpriram a sua parte na lei? Eu acho que esse é um grande debate na sociedade que demanda um aprofundamento, porque as pessoas elas só vão acreditar com o exemplo. Elas não vão acreditar com as suas palavras. E a sociedade ela é um pé atrás com o cara que já passou pelo sistema prisional. Então, automaticamente, você tem que desbravar realmente o exemplo todos os dias e você já sai negativo quando você sai também da prisão, porque a pessoa assim, não eu confio 100%. Então, para que você realmente possa demonstrar que a sociedade pode confiar em você, é o seu exemplo. Não tem outro caminho. Tem que realmente batalhar dia a dia. Só para explicar pro pessoal, agora começo aqui explicando. Bem-vindos ao projeto Achismos, ou, mais uma vez, legal ter você de volta. Estou com o Arquimedes Nicastro. Hoje ele é escritor, palestrante e youtuber, certo? Ele é sobrevivente do sistema prisional do Estado de São Paulo e ele é um cara que hoje, digamos, fala bastante sobre esse assunto, né? E como o Achismos, caso você não saiba, ele é um lugar onde toda semana eu entrevisto uma bolha diferente. É mais um bate-papo. Certo. Então o que vai ter nesse bate-papo? Interrupções, vamos dar risada, não vou fazer o que você quer, e sim o que a gente está afim de fazer. Então, se você não está interessado numa parte do tema, dá uma olhada aqui, tem uma timeline. Puta, eu quero ouvir ele falando como é que é estuprador na prisão. Deve ter o tema lá na frente, você passa lá pra frente, você só vê o que você quer, os cortes estão no próprio vídeo, tá certo? E deixa a gente falando, o Marcão vai interromper também. Aí, deixa a gente feliz. Muito obrigado. Tá, você foi preso então 4 anos, você tá livre e você acha que a sociedade ainda tem esse certo preconceito, o que também é normal por conta de como essa coisa da prisão assusta o brasileiro, né? Ele fala assim, ele roubou, no caso, ou ele matou, ele vai matar de novo. Você acha que dessa galera toda que sai da prisão, como você saiu, você diria assim, a maioria lá se regenera ou volta pro crime? O que você sente dos colegas que você fez lá? Na verdade, o sistema ele não ajuda a ressocialização, né? O sistema, na verdade, ele realimenta o cara voltar para a prisão e para o crime. Por quê? Porque você tem um fator muito difícil, que é a confiança da sociedade, respondendo a sua pergunta e linkando os pontos. Maravilhoso. Entendeu? Porque o que acontece? A sociedade, para dar uma oportunidade para um cara que já passou pelo sistema, ela não vai... Vamos supor que você é dono de uma empresa, aí você tem um ex-presidiário aqui e você tem um cara que nunca passou pela prisão. A probabilidade de você dar para a pessoa que nunca passou pela prisão é muito maior do que você dá para o presidiário. Então, assim, lógico que isso não justifica o cara voltar para o crime, mas, assim, a força que o sistema usa para fazer o cara meio que voltar a praticar algo por, talvez, desespero, necessidade. Tem muitos que também por ser vergonhice, porque às vezes não precisa do crime, enfim. Eu sempre tento trabalhar com a linha assim, não dá para nós generalizar e cada caso é um caso. Claro. Existem caras que vão para o crime porque tem tipo um fetiche, gosta da adrenalina do O crime. da Cunha falou disso, né? O cara que é malandro, ele é malandro e se tornará malandro. Mas nem todo mundo do sistema penitenciário é filha da puta. Exatamente. Tem um cara que roubou um pão pra filha, foi preso. E uma das coisas né? Cada um tem uma coisa. E assim, uma das coisas que a gente acaba recebendo muito quando passa pelo sistema é o quê? Esse cara matou alguém. Tipo assim, todo mundo não é um homicida, por exemplo. Não é que todo mundo que tá preso que estuprou, que assaltou, que roubou o celular de uma pessoa ali. Sim, fez pela maldade. Só que ele perdeu na lei da Constituição, que deflagra como um crime, então você tá fora desse game aqui, então você vai lá pra dentro. No seu caso foi o tráfico. Exato. Certo? Você foi traficante de quê? De todas as drogas? Não, então,
Esse é um, Associação, não sei dizer. esse é um debate até legal, porque tem muitas pessoas que pensam que o traficante, objetivamente, ele trafica todas as drogas. Não necessariamente. Tem cara que é especializado só na maconha. Tem cara que é só na cocaína, outro só trabalha com a pasta base, outro com as drogas sintéticas. Tem outros que trabalham com todas as drogas. Sim, tem que é o do morro, tem outro que tá aqui num bairro aqui chique, tem outro que não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? O teu caso foi no meu qual? caso era só maconha. Eu não gostava, pô, isso aqui pode até soar de uma forma redundante. Não gostava das outras drogas, mas eu não me sentia satisfeito em mexer com drogas mais pesadas. Eu achava um negócio que acaba muito com tipo, crack, é uma droga que realmente regaça muito Não, mas a vida. é do caralho ouvir isso. Tipo, você é um cara que tinha uma consciência no seu trabalho, assim, tipo, não, LSD eu já sou errado. Mas maconha, você talvez deve ser até um cara que poderia ser usuário, não sei se você ainda é, mas você devia ser ou não. Nunca usei droga porque dentro de um raciocínio do crime, os caras, às vezes, que tá dentro do tráfico num nível alto, eles entendem que usar droga vai prejudicar o business. Entendeu? Sim. Então, assim, você vai pegar muitos caras narcotraficantes que não querem usar droga, não vão usar cocaína, não vão usar maconha, eles usam aquilo só como negócio. O uma Pablo prática- Escobar é o vendia Pablo Escobar. cocaína, mas só fumava maconha. Fumava um beckzinho ali. Entendeu? Então, assim, às vezes o cara olha aquilo como um negócio, entendeu? Pra mim é negócio, quero ganhar dinheiro. O vício dele é o dinheiro. E aí eu costumo dizer que é uma droga muito potente é o dinheiro também. Pois porque é. você começa a ficar muito viciado. O cara vai, de repente, entra pro tráfico e fala, quero ganhar 10 mil. Ele ganha os 10 mil. Daqui a pouco ele fala assim, puta, agora eu quero ganhar 20, porque eu quero comprar agora uma Hornet. E aí ele começa a ficar viciado naquele status e o poder que o dinheiro vai te dando. Aí você vai entrando pra alta elite, você começa a ficar muito embriagado com tudo aquilo, entendeu? E aí é nesse momento que você se perde. E é nesse momento que você E fica... é disso que eu quero falar, que isso que é legal, porque assim, a gente vai ter dois papos aqui, o papo de ex-traficante e o papo de ex-presidiário, né? E obviamente do que você é hoje. Você como ex-traficante, então você começou por quê, assim? Você era o cara que tinha... Você olhou e falou, maluco, esses caras aí estão ganhando maior grana, eu vou ganhar. Ou tipo, tinha um amigo seu que precisava, você começou a fazer um mercado. Como é que foi que você se tornou traficante? Na verdade foi uma oportunidade, né? Eu já meio que tive uma oportunidade muito grande. É como se fosse tentar fazer uma analogia com uma empresa. Tem pessoas que começam como office boy, que vou citar como um cara de biqueira. O cara vai lá e vende as drogas pro consumidor final. Eu já tive uma possibilidade dentro do crime de entrar dentro do atacado. Então eu comecei a viajar pro Paraguai, eu ia nas Mas roças. alguém te chamou, alguém te ligou, vem pra cá trabalhar. Isso que eu quero saber, como é que foi que você entrou? Eu tinha alguns contatos que tentavam me fazer esses convites para entrar dentro do tráfico de drogas, mas eu sempre tentava esquivar, porque eu tinha uma vida antes de entrar no tráfico tranquila. Você era o quê? Você... Eu, tipo, me formei como radialista, entendi, eu já você era tive esse uma rolê. banda. Só que teve um momento que eu me perdi, porque eu, tipo, trabalhava muito e ganhava pouco, e de repente surgiu dentro desse meu núcleo de pessoas que eu conhecia, entendeu? Porque eu já conhecia pessoas que eram do crime, então eu já tive também uma experiência de outras pessoas que já eram grandes traficantes, e ali, de repente, surgiu uma oportunidade que eu, tipo assim, só pra ilustrar, eu ia ganhar 50 mil reais numa negociação rápida que eu fizesse, utilizando a minha inteligência. E teu salário era quanto? Tipo, eu ganhava 1.500 reais por mês. Fica de dica aí pro câmera aí, viu, galera? Tá, você ganhava 1.000, aí você foi, do nada, 50 pau. Tipo, só fazer uma logística Sim. rápida, por exemplo, só pra você entender a dinâmica. Pô, se você conseguir localizar um lugar que eu possa descarregar essa quantidade de droga, nessa sua ligação que você fizer, eu vou te fortalecer com 50 mil reais. Pô, naquele momento eu me perdi totalmente. Porque aí eu tive acesso a um dinheiro que eu me lembro até que foi interessante. Quando eu fui pro shopping com primeiro 5 mil reais no bolso. Que aí eu, tipo, parecia criança me lambuzando com aquele momento do dinheiro. E ali totalmente eu me perdi. Tipo assim, eu vi realmente como é que o dinheiro ele pode te cegar de uma forma muito poderosa, entendeu? Caralho, e você lembra, foi exatamente essa situação? Essa situação foi a que iniciou, foi o start, né? Foi o start que deu realmente o primeiro passo e aí eu comecei a... Rapidinho, não é tão diferente do que cheirar cocaína, né? Porque Não. o Rafael Ilha veio aqui, que aliás é um dos melhores episódios, assista. Ele veio aqui, ele falou, a primeira vez que eu dei um tiro, eu já me viciei. Aí eu queria dar um outro tiro, porque eu queria aquele baque. Exato. Foi isso, é o seu 50 mil. Puta, Exato. 50 mil. Caralho, eu posso ganhar 100 mil, porque eu não fiz nada, ganhei 50. Entendeu? E é a mesma pegada. É a mesma pegada. Então, tipo assim, eu acho que essa ilustração da droga é muito interessante. É que nem o primeiro porre. Você toma e fala, nossa, que sensação da hora. É tipo, aquela sensação que o cérebro te dá, que o dinheiro te dá, mano, faz você realmente sair totalmente da sua racionalidade, entendeu? Claro. E aí o que acontece? Você começa a ficar viciado. E aí você até fala, pô, essa aqui com 50 mil eu vou ajeitar minha vida. Aí você fala, puta, mas se eu der uma de 100 mil, mano, eu compro um terreno, cara.
Aí você dá mais uma negociada ali e vira os 100 mil. E o barato é muito louco. Aí você fala, pô, eu comprei o terreno, agora é o seguinte, pô, vou dar mais uma que eu construo a minha casa. E aí você começa de ambição... Mas tinha um negócio do tipo, dá mais uma e eu vou sair, ou não? Sim, sim. É a minha sim. teoria de que por que político rouba. O cara já ganhou 12 milhões, ninguém percebeu. Maluco, você podia ficar na Dá sua. pra ter mais 12. Ah, eu vou roubar mais 10, ninguém percebeu. Exatamente. Porque você se sente o mais esperto. Você fala, mano, meu esquema é muito foda, tipo, não vai me pegar. E eu me sentia isso, eu falava, cara, eu sou muito esperto, os caras não vão me pegar, eu tenho minhas estratégias e tal, eu crio as minhas artimanhas, redes. minhas redes e tal, tipo, eu usava até um termo, eu sou um bagre saboado, não vai me pegar e tal. Então você começa a ficar cego, mano, o risco e você não tem a percepção do erro, você fala, pô, não vou errar. E aí você começa a criar... Você vai rodar. Não tem como. Uma hora ou outra vai cair. Mas só que o cara, quando ele tá realmente cego naquele momento, ele não consegue ter essa leitura. É igual o cara que trai muito uma mulher e fala assim, puta, já traí 3 vezes. Não, esse E daqui a cara pouco acha ele que- tá traindo na Paulista, porque ele tá tão seguro de si. Isso. Eu acho que é mais esse lado psicológico, Você né? pegou, é isso. Você já começa a perder o risco. Antes você criava toda uma estratégia. Né? Não falava no telefone e tal, daqui a pouco já começa a falar um pouquinho, daqui a pouco já tá trocando uma ideia daqui. Tanto é que eu fui preso num grampo telefônico. Então, assim, houve toda uma investigação do GAECO, que é um grupo de operação especial contra o crime organizado, 2 anos de investigação, e aí toda uma operação, foi mais 50 viaturas da rota na minha operação, assim, foi algo muito louco, assim, de guerra. De repente, quando eu comecei a ler o processo, eu falei, caramba, depois que, sabe quando você cai em si? Caramba, como é que eu dei mancada? Puta, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz aquilo? Aí você Que começa... doido, meu velho. Que exemplo, dá um exemplo disso aí que você falou de que mancada e tal. Tipo assim, quando você entra no crime, você fala assim, mano, eu nunca vou falar sobre negociação de drogas. Nunca vou falar sobre quilo, nunca vou falar sobre qualquer situação que ligue um ponto de crime, que dê a entender para um investigador, por exemplo, que eu estou movimentando alguma coisa errada. Sim. E de repente eu estou trocando uma ideia, negociando preço, negociando lugar, falando... Print. Mas na minha época não tinha, né, essa WhatsApp parada, né? e tal. Porque Sei, o WhatsApp veio acho que depois de 2011, por ali, né? É. E aí era É muito... só ver quando o São Paulo ganhou a última vez, em 2012. Ah, cara, agora foi campeão. Né? Inclusive. E aí o que acontece? Era escuta telefônica. Então, o grampo telefônico na minha operação aconteceu dessa forma. Eu Mas trocando- mesmo assim, você não falava antes de quilo, você Não. falava de, não, tem um tênis maluco, o cara já entendia. Era pessoalmente. Eu tinha toda uma disciplina. Falei assim, mano, qualquer fita nós conversa pessoalmente. Caralho, os traficantes na pandemia estão desesperados, Então, mano. Os então. caras, caralho, como é que eu vou fazer? Não dá. Home office. Ah, tenho 3 É quilos. por aí, tá Eu ligado? entendi. Porque aí você tinha uma estratégia. Você falou assim, mano, eu só vou conversar pessoalmente. O cara só ligava, vem em casa. Eu ia lá em casa e fazia negociação com ele tete a tete, né, frente a frente. E aí Entendeu? você foi dando vacilo. Quer dizer, você fez... quantos crimes você fez até chegar no dia que você se fudeu? Porque você falou que primeiro, ó, puta, ganhei 50 pau numa parada. Aí você deve ter gostado disso. Uhum. Quantos anos você ficou nesse crime, assim, mais fácil? Olha, eu comecei praticamente ativamente em 2008. Aham. Então, ativamente foram 4 anos intenso, que eu fui preso em 2012. Só que o crime é um negócio muito louco, porque você dá uma, aí você acerta. Aí você fala, pô, acertei a boa. Daqui a pouco, falando do tráfico, você tenta novamente movimentar mais uma situação, aí você perde, vamos supor, uma operação da Polícia Federal, às vezes a Ele não carga descobre cai, que é você, mas a sua carga foi embora. você já Então tomou um perdeu dinheiro. prejuízo. Aí você tem que injetar um dinheiro para começar novamente um negócio, porque tem o frete, você tem todo um gasto para você realmente fazer essa droga chegar, entendeu? Então você começa até mesmo se entrar em dívida e tal, para tentar acertar, falando, se eu tiver um lucro de 200 mil, eu cubro esse gasto de 50, me sobra 150 e tá tranquilo. E de repente você perde os 200 que você injetou, e aí você começa a ficar meio que escravo. Você tá ligado? Porque você às vezes acerta uma, erra a outra, você empata. E você tá sempre acreditando que você vai acertar 1, 2, 3 na sequência, fala, pô, se eu juntar uns É 500 um mil... poker. Mas dinheiro sai do teu bolso ou não? Às vezes você faz franquias, você cria pessoas que querem aquela mercadoria, por exemplo, e você fala assim, me ajuda com 20 aqui, tem como você me Nossa, adiantar aí 30? você perde os 20 do cara. Entendeu? Aí você fica amarrado, Aí você começa a dever dinheiro pra esse cara. porque ele vai pegar em troca da mercadoria, No... que é a droga. E essa que é a cagada. Então É. assim, ai Maurício, maluco, eu tô trazendo aqui um cara que é muito de verdade, contando como ele roda. Porque muita gente pode olhar e falar, puta, o cara ganhou 50 mil em uma parada, fácil, eu vou fazer também. Mas o trampo que é, Não é assim, e não é que é o trampo que é do tipo, mas eu tenho capacidade de fazer esse trampo. Mas não é um trampo igual você poderia fazer o certo
Você faz o errado, você tá muito fudido, porque é muito errinho. Então, se você não conseguir ganhar a grana da carga, você tem um cara que você tá devendo que pode te matar também. Sim, você Pô, pode parar então, com a sua vida. e ele falando isso é engraçado, do tipo, Doido. apreensão de droga, então é foda mesmo pros caras, tá ligado? Porque a gente olha e fala, aprendeu lá, pros caras não, os caras Não, quando tranquilo. aprende droga não significa que aprendeu o traficante, mas fode a vida do traficante. Fode muito a vida, Você, né? você ataca o financeiro dele, Que é o pior. que é o pior. Por isso que eu acho que algumas operações, quando atacam as biqueiras, é a operação errada, porque você não tá atacando, O bolso. entendeu? Você tá atacando a ponta. Tá atacando um Ela- cara que pode ser solto. Ele vai pagar uma Que ganha 100 fiança. pila num dia. E você tá enxugando o gelo, porque você prende um aqui, amanhã só volta, tem 10 esperando aquela vaga daquele um que prendeu. Tem que pegar a droga, não pegar o cara. Entendeu? Então, assim, Também, né? é uma outra questão. Mas, assim, o cara tem que entender que se a sociedade entendesse que o tráfico de drogas é um negócio, Aham. o problema é que a gente tem uma divulgação do tráfico de drogas muito, assim, meio que medieval, sabe? Tipo assim, o traficante olhou pra minha cara, vai dar um tiro na minha É um cara. bando de burro cuidando de maconha, né? Cara, tá muito evoluído. Tem coaching daqui a pouco, né? Pô, assim, se Galera, acorda cedo e cheirar e vamos vender. Faz o pitching, faz o É um pitching. E tem alguns seriados até interessantes por aí que mostram mais ou menos Sim. essa linha de inteligência, como o crime pensa, como é que toda uma estrutura existe por trás disso. Então, assim, os caras que estão na ponta realmente são caras muito inteligentes, são caras que dificilmente vão falar gíria, são caras que estão muito bem E relacionados. eles estão inseridos sociedade. na nossa sociedade no sentido de o cara ter um prédio na Faria Lima? Pô, com certeza, porque ele tem que lavar o dinheiro. Então ele tem que injetar a grana dele em outra coisa. Entendeu? Que da hora Então ouvir você. isso, velho. Porque você tem muita grana. Vamos supor, o cara conseguiu fazer uma movimentação, sacou ali R$1 milhão. Porque tem transações no tráfico que você faz ali, de repente, um lucro de R$1 milhão rápido. Você vai precisar lavar esse dinheiro. Então você vai começar a abrir outras coisas, vai ter que lavar esse dinheiro para você depois tirar um benefício dele. Entendeu? Então existe toda uma inteligência por trás disso. Você anda em alguns lugares, numas ruas, você fala, puta, essa loja aqui de noiva, claramente é dinheiro do tráfico. Você tem umas paradas que você olha assim, essa banda aqui, puta, é dinheiro Porque a do gente tráfico. que não é de nada, Sabe? a gente já vê assim, do tipo, essa porra nunca teve Como é que- cliente, caralho. Como é que o cara tem uma Tá loja há ligado? 10 Tá anos 2 vendendo, anos lá, tá vendendo ligado? abajur É. e ninguém entra nessa merda? Tipo, dá pra desconfiar? Você entende? Não precisa ser muito inteligente. Pronto, é só, acabou. é só você juntar os pontos. Sim. Tá ligado? Então, quando a gente consegue levar o debate pra essa linha, fica as coisas mais claras. O problema é que, às vezes, a mídia ela começa a vender um tráfico muito mais periférico, muito com o cara com o fuzil na mão, muito aquela coisa do moleque malvadão, com a calça baixada, mostrando a cueca. Estereotipa tanto que vira chacota. E aí você não consegue debater o tema com profundidade e com uma mais racionalidade. Entendeu? E aí você, quando fala sobre tráfico, sobre alguma coisa, vem aquele apedrejamento, cancelamento, vem a galera querendo te arrebentar. Você fala, pô, pra quê? Vamos debater de forma mais elevada, porque o tema precisa dessa Porque seriedade. não é tão simples, né? Eu acho que o tema ele tem que ser complexo, como a gente está tentando aprofundar, porque a gente mostra todas as camadas da parada. Porque senão a pessoa acha que é o Cidade de Deus o tempo todo. Exatamente. E não é o Tropa de Elite, o Cidade de Deus, que é o que o brasileiro quer ver. O cara perdeu, o policial matou, apreendeu, e não é isso que rola. Não. Mas o que é mais interessante, pra mim, é essa hierarquia que chega num cara da Faria Lima que tem um prédio e ele tá lá com o telefonema e ele tem o casamento dele certinho, a vida Filhos. certinha, ele vota no Bolsonaro às vezes, Ou e vota fala, no Lula, né? ou- não, mas assim, tipo, É. porque o Bolsonaro é o cara É, contra, sim. né, e tal, não sei o quê, e ele faz no Facebook, pela família brasileira, e no fundo ele é o cara que talvez está financiando um outro cara que não tem nada a ver com o que ele fala. Porque né? o lucro é muito atrativo. De repente, o cara que tem muito poder aquisitivo, ele tem um cara que faz parte do tráfico de drogas, ele fala, cara, injeta 200 mil aqui, que vai voltar pra você 400. Porque acontece muito isso no tráfico. Às vezes os caras precisam de injetar dinheiro, Investidor. de investidor. E aí você conhece uns empresários pesados que podem Olha dispor isso, disso. velho, isso que é o foda. Entendeu? E aí o cara injeta, já sabendo que vai voltar dobrado aquele Mas ele valor. não se fode porque não chega nele, né? Vai ser muito difícil chegar. Porque se ele for um cara minimamente inteligente, ele não vai deixar rastro. Ele não vai ficar falando no telefone, ele vai falar assim, mano, eu vou jogar o dinheiro aqui na tua mão, certo, Maurício? Te dá em vivo. Você desenrola, certo? Ah. E aí depois você só vem com o meu lucro. É mais ou menos essa é a E conversa. o trato é um trato Não de passa- negócio. Não passa por banco. É um trato de negócio. Trato de negócio. Homem a homem, Apertou tete a mão. tete. Apertou a Palavra mão. já era. E se você não vai dar o dinheiro pro cara, ele te mata. Você tá entrando numa situação que é pacto de honra. Dentro do crime, eu acho que isso pode até soar meio esquisito eu falar isso, Não, mas o já- pacto de honra é uma coisa que é muito preservada no crime e nos grandes criminosos. Tipo assim, cara, não vou assinar papel nenhum com você, minha palavra é contigo, certo?
Se você cruzar essa fronteira aqui depois, a gente vai trocar outro tipo de ideia. Então você... Caralho, eu já fiquei assustado. Nossa, aí ele falou que eu já só fiquei, me urinei meu aqui, cu eu já só vou ali no banheiro. Entendi, faz sentido Você isso daí. entende? Entendi. Porque como não tem como fazer um contrato, como é que eu vou fazer um contrato com você? Olha, assina aqui, tá? Vamos no cartório de Vamos no Pinheiro. cartório. Não tem como. Entendi. Não tem como, entendi. entendeu? Então isso daqui é muito importante. O olhar. O olhar. Você melhorou a sua condição psicológica relacionada a comportamento humano a partir desse momento que você entrou no tráfico, do tipo, saber quem é leal, quem não é, quem erra, quem acerta. Percepção, né? Total, você fica muito mais aguçado quando o cara não olha muito no seu olho, você já percebe se o cara é mais de confiança ou não. Caramba. Lógico que você não é 100% o que você Não, acerta, lógico, mas você aumenta muito a sua percepção. Entendeu? Você leva muito mais a sério a sua palavra. Então, por exemplo, se eu combinar com você 5 da manhã em tal horário, você pode contar que 5 da manhã eu tô lá. Eu não vou chegar às 5h10, nem 5h20, claro Cara, que isso tráfico acontecer. não é pra brasileiro. Tráfico não é pra brasileiro. Brasileiro... Norueguês. Norueguês Iam bombar é com bom pra Tem que tráfico. chegar na Sueco. Noruega, essa ideia. É. Cara, Exatamente, porque os grandes traficantes, os caras que realmente levam isso como um negócio, eles são muito sistemáticos. Então eu fiquei muito sistemático. Tipo Sim. assim, não preciso assinar papel nenhum com você não. Qualquer situação aqui eu cubro ou eu honro. E é por isso que você fica escravo, porque dentro do crime, um homem que tem palavra, ele tem crédito. Então, às vezes, dentro do núcleo do crime, se o cara for um cara que tem um nome muito forte, ele consegue até pegar, só com a palavra dele, uma carga grande de drogas para ele negociar. Então chegamos à conclusão que um grande traficante, na verdade, ele é um grande cara leal. Exatamente. Por mais louco que isso possa parecer. Mas é a realidade vivida e prática. Sim, ele dentro não é, desse tipo, mundo. ele não é mau caráter pros deles. Não. Ele é mau caráter pela sociedade no sentido do que é o... O que isso do representa. que isso representa na lei. Exatamente. Mas ele é um dos caras mais confiáveis do mundo. Total. Tanto é que se você fizer negócios que não sejam ligados ao tráfico, por exemplo, a compra de um carro, de uma casa, com um cara que tiver esse perfil que a gente está divulgando aqui e destrinchando, você pode dormir tranquilo, porque ele vai honrar dentro daquilo que ele combinar com você o compromisso. Por exemplo, você não precisa assinar nenhum contrato com um cara, lógico, generalizando, tô falando em via de regra. Vendi um carro para você. Maurício, pode passar lá segunda-feira que o carro tá na sua mão. Você pode ir lá segunda-feira que vai acontecer. E aí algumas pessoas entendem isso como se a gente estivesse glamorizando a figura do traficante. Não é isso. A gente tenta passar para as pessoas o que realmente acontece na vida prática. Do que rola. O resumo é, se seu amigo não tá te pagando há muito tempo, ele não é traficante. Fique tranquilo. Não, e até porque é muito simples, é muito simples de entender. Se o cara não cumpre a palavra, ele morre. Ou seja, Exato. O cara ele tá precisa vivo. cumprir a Então palavra. ele cumpriu a palavra. E a né? gente tem usava muito um termo falado assim, existe a diferença do cara criminoso pro cремenoso. Porque também é uma divisão até interessante, porque o cara que é criminoso, ele é muito focado naquilo como um negócio. O cремenoso é o comedião, é um moleque que leva tudo na brincadeira, que quer ficar roubando quebrada, que quer ficar esculachando a sociedade. Então Ele não é sério. Não Porque tem nada um de bom sério. criminoso no crime, ele é sério. Sério. É. Pode soar estranho isso, mas é uma realidade, ele vai ser um cara respeitador, ele não vai querer ficar, tipo assim, te prejudicando, por mais que a droga prejudique as pessoas, mas ele não vai ficar te prejudicando em outras situações. Pô, não vou te furtar alguma coisa aqui. Até porque ele tá com medo de ser pego de uma coisa por merda e perder o trabalho dele. Por exemplo, ele não quer que aqueles moleques fiquem criando muitos problemas dentro da sua comunidade, porque isso vai atrair mais policiais. Sim. Então existe toda uma preocupação por trás Eu fui disso. fazer show em alguns lugares, né, fora do Brasil. Sabe qual é o... A Bia sabe disso. Sabe quem é o cara mais educado na Irlanda? O ilegal. O brasileiro ilegal, ele para no semáforo. Ele... Claro. Lógico, que se ele pega uma multa errada, ele volta Claro. pra Cuiabá. Ó, o Capone aí. Então ele vai Não certo. Ele pagou anda, imposto? ele anda 20 por hora, velho. É exatamente isso. O cara faz pelo certo. Você foi pego. Pá! Descobriram. Puta, você fez uma cagada, você ligou errado. Uma hora ia acontecer isso. Sim. Porque eu quero deixar claro isso. Tudo bem. Eu tenho um amigo meu, o Moraes. Ele tá livre. Até hoje goza de muitos benefícios. Mas ele é 1% da população. Porque Nenhum. pelo que eu vejo... nenhum. Eu vejo que a maioria das pessoas, em um momento, esse vício, essa cagada, vai dar uma merda. Sim. Você foi pego. Como é que foi esse dia dessa prisão? Como é que foi? Você tava onde? Como é que o cara chegou em você? Eu tava em casa, por volta de umas 6h30, 7 horas da manhã, de repente eu tava dormindo e a rota invadiu minha casa, com o pé na porta. Bom, polícia, polícia, polícia. Cagaço do caralho. Nossa, você fica em choque, cara. E aí, de Tava repente, sozinho? minha irmã tava na minha casa nesse dia. E aí invadiram, já me jogaram no chão, fizeram toda aquela cena, colocaram a arma na minha cabeça.
Naquele momento você fica realmente pensando que é um pesadelo, né, cara? Porque essa aqui é a sensação. Fala, nossa, mas o que tá acontecendo? Você tá acabando de acordar, porque normalmente as operações são na parte da manhã, né? Seguindo. Então o cara pega você ali e aí eles começam a fazer perguntas, você fala, cara, mas como que esse cara tem essa informação? Tipo assim, Arquimedes, chegamos até você, hein? Aí tipo você fala, pô, mas chegou o quê? Não tô entendendo, não tá entendendo? Aí eles começam a pegar alguns pontos dentro da investigação e começam a falar. Aí você começa a se ligar, fala, caramba, mano, como é que o cara sabe disso? Aí daqui a pouco ele pega uma foto sua e mostra assim, aqui, ó, sua foto em tal lugar. Tipo, num lugar que você tava, tipo, à noite, alguma situação aqui, você não tava em tal lugar, tal, tal, tal. Você fala, caraca, mano. Aí você já começa a ficar meio que... O cara tem bastante informação. E aí você... O duro é você fazer essas ligações. Aí você pegou Impressão numa de seguinte. traição. Não tem o que falar. Vi Entendeu? aqui você com a menina no Paris 6. E agora? E a mentira denuncia muito, né, cara? Você fica muito rendido quando você tá errado, né? Você não tem segurança de olhar olho no olho e falar assim, cara, eu tô tranquilo. Mexe aí, puxa aí, faz o que você quiser, cara. Você não consegue. O seu corpo reage de uma forma muito... Mas você negou na hora, assim? Sim, total. Não, tem nada a ver com Total. isso, não. Eu não sei do que o senhor tá falando, não sei o que tá acontecendo. Ah, foto, não sei. Então você começa... Lógico, você tá num jogo de xadrez. Sim. Você tá entendendo? Você fala assim, puta, Às deu 6h30 merda. da Só que você manhã. acabou de acordar. Exatamente, seu raciocínio O não tá cara legal, com né? café pra caralho. O cara tomou café pra caralho. Red Bull, e os caras são muito ligadão, mano. O cara tá olhando assim, ligando na sua cara. Tipo, e aí, mano, para de mentir, maluco, vou te matar, velho. Você fala, nossa. Fudeu. E aí eles pagam de dar uma torturada. Fala, mano, eu vou meter choque em você. Você fala, nossa, mano, o negócio tá ficando sério. Então, esse impacto é muito pesado, né? E até você conseguir dissolver isso dentro da sua mente, cara, vai alguns minutos. Tá, antes de chegar na parte da prisão, você sabe dizer quanto você conseguiu ganhar de dinheiro com o tráfico? Isso... Ah, cara, assim, é que nem eu falei pra você, o tráfico ele é muito ilusão, porque você consegue ganhar um valor, por exemplo, já cheguei a ter lucros de 200, 300 mil e perder uma carga e empatar. Cheguei a, por exemplo, nessa minha operação, eu tinha uma casa, eu tinha um poder aquisitivo legal, em torno de R$1 milhão, e perdi tudo isso na prisão, nessa operação. Perdi minha casa, perdi carro. Como que perde? Eles pegam tua casa Eles e falam, apreendem, né? Eles apreendem, assim, mas assim... confisca, né? A justiça confisca esse seu bem. A Tudo, droga... tudo que é teu. Vai na sua conta. É porque você vai... tem que provar a origem, né? É. E aí a justiça apreende aquilo alegando que aquilo foi fruto de tráfico. Mas você não foi preso devendo pra ninguém? Ou sim? Não, até nesse momento eu já estava equilibrado, digamos assim, dentro das minhas Sim, você das estava minhas devendo finanças. só pra sociedade. no caso. Exatamente. Dentro Entendi. do olhar social eu devia para a sociedade, mas dentro desse negócio, do núcleo do crime, tava... Sei. Quer dizer, o cara que é preso devendo, ele tá fudidaço. ele fica amarrado, né, cara? Porque vamos supor que eu tivesse sido preso devendo R$500 mil. Pra fornecedores. Para algumas pessoas. Nossa, Eu já velho. sairia com um dever, tipo, moral, olha que estranho falar isso, com um dever moral com os caras, de ter que depois honrar a minha palavra com eles e dar um jeito de Você teria que pagá-los. voltar pra trabalhar. Você entendeu? Quer dizer, não anula. A sua pena não anula a dívida. Não, de forma alguma. Pra esse tipo de negócio, não. Lógico que existem algumas situações que se o cara for muito bem estruturado, tô falando de exceções aqui, tá, Ah, Maurício? O cara fala assim, não, mano, você tava me devendo 20, 30 mil, tô te perdoando aí, você não precisa me pagar. Acontece isso também. Mas aí cada caso é um caso e isso é uma exceção. Normalmente você fica ali amarrado com uma dívida. Quer dizer, é um jogo muito merda, né? Muito merda, porque você tem... É pique um jogo de azar mesmo. Você fala, Mas é um "Nossa, jogo de azar onde 90% de chance de você se fuder. Mas é o tráfico de drogas, é basicamente isso. Porque eles te dão a possibilidade de ganho, mas na hora que você perde dobrado. Porque as pessoas até... Eu tenho um pensamento que soa até meio estranho. As pessoas falam assim, mas é dinheiro fácil, é muito tranquilo. Mas, cara, quanto custa a sua liberdade? Quando você vai calcular o preço da liberdade, quando você tá engaiolado, você tá preso, quando você vai fazer essa soma, você fala, mano, não tem preço a minha liberdade, não tem preço. E aí você começa a ver o quanto o crime cobra pra te dar aquilo. Não, e fora o fato que você, enquanto livre, sem estar preso na gaiola, você também tá preso. Com a mente. A sua consciência é a pior coisa. Porque eu sempre fui um cara muito cuidadoso com a minha imagem social, né? Então eu tinha sempre trabalhos para que não levantassem suspeitas, entendeu? Então a minha vida dentro da sociedade era de um cara tranquilo, um cara que tinha seus negócios, um cara de Mas boa. o que você tinha? O que você... Não, por exemplo, eu tinha uma banda, eu trabalhava numa rádio, eu tinha uma... Ninguém desconfiava. Não, nunca. Tanto é que quando eu fui preso, cara, ninguém acreditou, todo mundo pensou que eu fui preso de forma inocente. Não, esse cara não é possível, não tem como assim esse cara foi preso? Não. Foi um choque. E pra Você mim, ia isso, trabalhar normal. tranquilo. Eu só fazia alguns negócios, movimentava alguma coisa e seguia a minha vida normal. Eu não tinha uma dedicação todos os dias, aquela coisa. Eu era era uma situação mesmo de investimento mesmo. Era um sabe? frila. É um frila.
Eu basicamente. preciso perguntar como é que é o dia a dia, porque assim, dia a dia de um preso, eu tenho na visão de um... Carcereiro, né? não pode falar carcereiro, mas... Ah, não pode? De um- Desculpa. Policial penal. Agente de um penitenciário. agente penal que a gente fez aqui, ele explica o dia a dia. Eu não vou fazer a mesma coisa, porque já tem ali, mas eu quero saber como é que é o dia a dia de um traficante. Como é que é, enquanto traficante? Como é que é o dia a dia? É que a gente tem Porque que. eu nunca vou poder entrevistar um traficante pra fazer isso, então é um ex-traficante. Nunca tiver falando. nunca, hein? A gente tá chegando lá, Pode hein? ser. A gente primeiro tem que localizar de qual traficante nós estamos falando. Você, maconha, vendendo... Porque tem aquele que é o empresário dentro do núcleo do crime, é aquele cara que usa o tráfico como realmente uma moeda que vai potencializar aquilo como um negócio. Então eu invisto 100, vem 150, invisto 100, vem 200. Tem esse tipo de traficante. Tem o outro que já vai ser o intermediário, que é o cara que vai pegar aquela droga e de repente ele vai distribuir para outros fornecedores. E desses fornecedores já vai ter outros que vão trabalhar e vão distribuir dentro das biqueiras. Então, assim, existem várias, para você definir uma rotina, não dá para falar assim, ó, a rotina funciona para todos assim. Tudo bem, a tua rotina, que eu acho que é mais fácil. Se a tua rotina como um cara que vendia 1 tonelada de maconha, né, por exemplo. Como é que era o seu dia? Você acordava cedo, acordava tarde, você trabalhava, tudo bem, mas quero saber, vai. Então, você montava praticamente uma agenda. Então, por exemplo, tinha uma vez por semana que eu tinha que realmente entrar em contato com o meu fornecedor, conversar sobre questões de logísticas. Às vezes tem Esse que cara é o viajar... quê? A favela? Não, esse era o cara que eu viajava, por exemplo, para o Paraguai. Ah, Então, às vezes eu tinha que ir para o Paraguai, conversar pessoalmente, eu tinha que fazer toda uma negociação, eu tinha que ver a qualidade da droga. Porque como era maconha, a maconha tem muito isso, né? Você tem que ver o teor dela, a qualidade, se ela tá suja, Não se era ela tá aquelas limpa. prensadas nojentas lá. Se é uma prensada que você vai chegar aqui e não vai vender, de repente ninguém quer comprar aquilo. Então, é um produto. Você entendeu? Então, o cara, quando ele tá na posição que eu estava, eu tenho que ter todo esse cuidado. Porque se de repente vir uma mercadoria ruim, vai chegar aqui, eu vou Você estar com perdeu uma dinheiro. dívida lá, de repente, não altíssima. consegue vender. E aqui trava, ninguém quer É comprar. igual vender arroz, caralho. Você não vai- Exatamente. Então você... Só que a parte da logística que ele falou tem um porém que é Sim, ele o cara precisa não pode- fugir, Você né? precisa fugir. Você tem que ter todo o cuidado para saber quando tem operação nas fronteiras, quais são os lugares mais seguros para você passar, que trampo, qual né? é o dia que você vai ter Mas que como é que passar. tu sabia dessas coisas? Você paga o batedor para ele olhar as fronteiras, você começa a estudar aquela região. Então é um jogo de gato e rato. Então, Paraguai divisa ali, tu conhece tudo. Conheço bastante ali toda aquela região. Só pra... Você tava então numa situação de praticamente um CEO de sua empresa, da sua empresa, né? Exatamente. Tanto é que no meu processo eu tô dessa forma, como o cara de logística, o cara que raciocina, pensava, que né? criava toda uma estratégia e eu fui praticamente denunciado nisso. Tá, vamos lá. Eu quero ir pra prisão, mas tá tão interessante Não, esse assunto. vamos lá. Vamos entender esse assunto. Você então tava lá, então você olhava e falava assim, pô, eu tenho que pegar com o meu fornecedor, não sei o quê. Não dá pro cara me mandar pro Sedex, porque senão fudeu. Né? Fica meio difícil. Fica meio difícil. E vem pouco também, né? Bem pouco, né? O cara já tentou, né? Aí você ia até o Paraguai, você e alguém ou você sozinho? Eu sempre fui sozinho. Carro, moto, Às vezes eu ia de avião. carro porque eu não queria deixar alguns rastros, tipo de Passagem. O cara e tava tal. no filme, velho. É isso que eu quero saber. Muito bom. Aí você ia de carro pra lá, Ia de São carro. Paulo, Paraguai. Fazia em 12 horas, mais ou menos, ia direto, Sim. entendeu? Cruzava até lá e chegava lá e conversava com o cara que tinha realmente a roça e a gente ia negociar. Saber... Rapidinho, antes. Esse cara, tranquilo a situação? Cara, assim, a realidade do tráfico dentro do Paraguai é inacreditável. Porque é um comércio lá dentro que gera alguns empregos para as pessoas que são muito humildes. O cara que vai estar trabalhando na roça, o cara que vai palitar, o cara que vai preparar, o que vai prensar. Então existe toda uma estrutura basicamente de uma firma, entendeu? Aí você vai lá, vai ver como é que todo aquele mecanismo está funcionando, entendeu? E dali você vai determinando qual é o tipo e o perfil de mercadoria que você vai extrair de lá. Por isso que eu falo que é difícil a gente falar do traficante, porque cada droga ela tem a sua complexidade de preparação, Sim. entendeu? Então o cara às vezes ele se especializa só na cocaína. Então tudo isso que eu tô falando pra você, outro cara que só trabalhasse com a cocaína, ele ia falar assim, ó, também é outra situação, a pasta base funciona assim, 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 assim. E provavelmente o cara também chega pra você e fala, tá comprando maconha, mas vai te falar, mano, tá em alta agora, é o MD e tal, você não quer levar um pouquinho? Cara, isso Ou é- não, isso o Paraguai não, é Caramba, maconha. isso acontecia muito, assim, porque o tráfico, existem ramos que te dão muito mais dinheiro. É como se a gente pudesse escalar aqui. A maconha te dá, vamos supor, R$1.000 de lucro, só para a título de exemplo. A cocaína vai te dar R$10.000 de lucro. Se você usar a pasta base, o crack vai te dar R$30.000 de lucro. Mano, Quanto mais foda, mais dinheiro, é.
E aí o cara ele se sente totalmente seduzido a migrar depois para outra especialização. Tanto é que a gente vê operações que derrubam aí 1 tonelada de pasta base, 1 tonelada de cocaína, porque o cara fala, mano, a parada é ir pra química. Porque a química é onde tá realmente o dinheiro. Então, às vezes, você acha que com a tendência é, tipo, vamos liberar a maconha, porque o problema tá nesse daqui. O dinheiro grosso da parada é que você era um traficante no sentido de... Você era um traficante de uma coisa que tá sendo discutida ainda, né? Uma legalização, uma descriminalização, no caso. Mas a cocaína vai ser o bagulho sempre proibido. Sim, Então, porque ali vai ser onde tá a grana e os grandes nomes do tráfico vão estar envolvidos. E com certeza, porque é Entendi. onde o lucro maior tá. Entendi. E você não se seduzir por isso é quase impossível, cara. Faz sentido. Porque você tem a Você já tá possi- naquela da grana, né? E você É, já 5 tem toda a vezes mais. logística. Com a mesma logística. E você já tem a logística, você já tem os compradores. É muito fácil você ligar um Você já ponto no conhece o Você caminho. não tem que fazer coisa a mais. É. Você já tá pronto, é só aumentar o produto. É a Quando mesma você- coisa no mercado, o cara vem e te oferece, fala assim, cara, isso aqui é o que tá vendendo mais, mano, esse produto tá vendendo É, não mais. é arroz arbóreo, não é arroz coisa. Mas é, tá tipo- vendendo. Só coloca na sua prateleira, tá ligado? Uhum. Só coloca na sua prateleira. É muito fácil de você Entendi, fazer essa faz Agora, transição. você ia em Essa grandes transição. plantações de maconha no Paraguai? Sim, sim. Já fui em muitas plantações, ver realmente ela nascendo, crescendo e tal. E aí você sabia, tipo, essa aqui é boa, essa daqui, não gostei dessa daqui não. É tipo ir você numa vinícola pra comprar Puta, cara, uva. é basicamente isso. É basicamente isso. E o cara te botava pra se experimentar, pra saber. Não, porque eu nunca usei, né? A gente Nunca usou. usei. Mas de olho você sabia. De olho eu conseguia saber. Pela cor. Sim, dá pra entender. Tipo, você não precisa comer feijão pra saber o feijão que tá bom, depois que você entende. Do caralho. E aí você ia lá, aí voltava com o teu chevette cheio de maconha. Era isso. Não, eu não voltava com nada. Tipo, eu nunca andei com nada. Isso que eu queria saber. Nunca andei com nenhum. Você só ia lá, negociava e falava, amanhã vai vir Marcos, vai vir aí. Ou senão você tinha um esquema pra você trazer essa mercadoria, então você criava toda uma logística, mas eu mesmo não carregava, eu não colocava dentro do meu carro, assim, vou colocar aqui e vou sair andando, porque eu falava, Senão ele não tava solto hoje, né? entendeu? É. Exatamente, então tanto é que eu fui preso, uma grama de droga não foi presa comigo na minha operação. Sim. O que me manteve preso foi as provas, toda uma questão jurídica que me manteve preso. Mas se fosse para ser preso em flagrante com a droga em si, eu nem teria ido preso, por exemplo. Entendeu? Porque eu tinha todo um cuidado de não ter nada comigo. Falei assim, cara, Entendi. eu não quero correr o risco de ser pego em flagrante. E aí você chegava aqui pra continuar no seu dia a dia. Você chegava aqui, já fez a logística, a droga chegava no teu escritório, não entrava em nada, passava pra outro cara. Como é que era isso? Ia você- direto pra uma biqueira? Você ia ver, também tem isso, né? De Você ia ver se, receber. chegou. O que eu recebia Por isso aqui? que é um pacto muito de confiança. Porque, por exemplo, eu tenho a confiança que o cara lá vai me mandar aquilo que eu separei lá. Sim. E eu também tenho a confiança que o cara que vai ser responsável, que se fosse uma espécie de gerente meu, vai receber essa mercadoria num lugar determinado que eu já escolhi, já estou pagando um aluguel, já estou criando toda uma dinâmica ali que a gente chamava de chão. E de repente, dali, ele vai fazer para mim a distribuição. Então ali, vamos supor, eu tenho 5 pessoas que são os caras que vão comprar. Então ali tem um cara que vai pegar 100, outro vai pegar 200, outro vai pegar 300. Então eu tenho que criar tudo isso. Vai chegar tal dia, sexta-feira tá chegando. O seu trabalho termina quando no tráfico? Quando chega a droga, o seu trabalho ele terminava quando a droga chegava no cara que ia vender pro consumidor? Era esse? Enfim, Sim, ganhava dinheiro. a minha responsabilidade terminava ali. A partir do momento que eu entrego a droga, vamos supor, pro Maurício. Maurício, eu forneço você. Entreguei pra você. A sua responsabilidade agora é me pagar. Então você me deve 500 mil reais, por A exemplo. droga tá comigo, eu tenho que te dar 500 mil. Se você perder, se você for preso, se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é sua. Eu tenho que receber esse dinheiro. Então é uma escala, entendeu? A minha responsa é chegar até você. Se ele não te paga, os caras vão cobrar, ele não vão te cobrar. Não, me cobra. Porque eu Eita! não fiz negócio com ele. Olha a cagada. Eita! Então assim, teoricamente, passou por você possibilidade de ter que ameaçar alguém. Total, porque você... Quando você tem poder aquisitivo, o que você faz? Trabalhando hipoteticamente. Eu pago lá para não ter esse risco. Então eu tenho capital, por isso que entra muitos empresários, muita gente com grana, porque ele quebra o risco. Eu pago o meu fornecedor lá, mantenho o meu crédito. Se acontecer algum problema aqui, eu resolvo. Não vou ter problema lá embaixo. Então o que acontece? A partir do momento que chegou em você, a responsabilidade é sua. É totalmente sua. Ou seja, é mais um ponto pra a merda pode acontecer. Cara, não pode entrar emocionado. O cara pensa em entrar no crime emocionado, ele nem sabe, na verdade, o que é o crime. Eu sempre costumo dizer, né? Eu faço algumas palestras também, né, eu estava fazendo com muitos jovens e falava isso. Vocês não têm noção do que é realmente o crime. Tem muitos jovens que entram no crime totalmente iludidos, porque se na hora que ele soubesse a responsabilidade que é,
o que tá em risco, o tanto de coisa que tá ligada a isso, o que isso pode proporcionar pra vida dele. Pô, trabalhar no banco é mais irresponsabilidade, velho. É muito incomodação do caralho. Caralho, né? quer dizer, é um tempo todo um problema, porque você tem que ameaçar um cara e você também... Puta, eu sou um cara legal, só que agora eu tenho que chegar pra um cara e falar, maluco, eu vou ter que te matar se você não me pagar isso. E não só isso, cara, a partir do momento que você ameaça, você já tá em risco de vida, certo? Claro que o cara vai, opa. Eu já vi cara morrer já por medo, tá ligado? Por exemplo, eu chego e te ameaço, aí mano, se não me pagar segunda-feira, certo, eu vou sentar o dedo em você e vou te matar. Aí você vai se antecipar, certo? É por uma linha de Dominguinho eu raciocínio. vou lá, né? Ah, chora sua mãe, mas não chora a minha. Então já aconteceu, eu já tive já um parceiro que morreu nessa situação. O cara era um cara, tipo assim, sangue frio, ele realmente executava. Só que o outro cara, com medo, que sabia que aquele cara ia executá-lo, foi lá, se antecipou e matou ele. Entendeu? Então, Você tem que entender, então, meu até Deus. a psicologia de como ameaça. na verdade, você não pode nem ameaçar. Você tem que ir lá pra fazer logo. Você tá entendendo? Você não pode nem ameaçar, cara. Porque pela uma lógica simples, eu não vou te ameaçar, vou te assustar. Ou você me mata ou você foge. Certo? Sim. Pensando numa linha lógica. Então, normalmente, depende do que foi... Se você é um cara que eu realmente confio e sei que de repente você vai vender sua casa, vai vender alguma coisa, vai dar um jeito de pagar, eu vou te dar esse prazo. Não é que você tá me devendo que eu já vou logo te executar. De repente a gente vai trocar uma ideia. Você fala, Mestre, fica tranquilo, mano. Eu tenho ali uma casa ali que vale 500 mil, vou vender, só me dá um prazo aí de uns 30 dias, 60 dias aí que eu vou resolver. Eu vou confiar em você. Você conseguiria fazer mal a alguém? Puta, cara, aí entra muito na nossa essência de ser humano, tá ligado? Eu já tive situações que de perdoar dívidas, assim, pode até parecer estranho. Não, manda lá. Mas, assim, de falar, cara, não vale a pena. Por causa de 10, 15 mil reais, eu executar o cara. Eu, graças a Deus, nunca tive que chegar nesse extremo, né? Eu não sei, cara. Eu não Caminhando sei. mais um pouco, você acha que chegaria? Puta, cara, é difícil porque nós, como seres humanos, a gente é muito imprevisível, né? Eu costumo dizer que a gente é meio que um homicida em potencial. Porque quando mexe muito com a sua honra, sabe, quando você... O problema do crime, quando acontece muitas execuções, que as pessoas falam assim, pô, morreu fulano na quebrada ali, morreu ciclano. Cara, tem muita coisa envolvida pra chegar a uma execução. É um extremo do extremo do extremo pra um cara executar outro, que tem que ter uma coisa muito ligada à honra ali. Tipo assim, cara, você mentiu demais pra mim, cara. Você me tirou demais, você me fez me prejudicar demais. O cara tá tão irado com a situação que ele viveu, que é tipo, ele mata por um ódio assim, cara, incontrolável, tá ligado? Entendi, não é uma matança só por... A menos que o cara também ele tá inebriado pelo poder que ele acha que ele é capaz de tudo. Ele também pode te matar porque ele fala, mano, não fui com a tua cara. Eu te sou mato. foda. Cara, sabe o que acontece? O problema é que a sociedade ela tem uma leitura do traficante, tipo assim, mano, passou disso aqui, não cumpriu, morre, já era. Certo, mano? Pá, morreu. Então, assim, existe um problema nessa divulgação desse tipo de perfil. Entendeu? Porque se a gente não entender que o traficante ele é um ser humano, que tem família, tem esposa, tem filho, ele tem uma vida, ele tem sonhos, e aí parece que a gente tá romantizando a parada. Mas não é romantizando, é trazendo pro eixo central do debate. Inclusive que eu acho que isso tem que estar no debate, porque é assim que você vai entender como é que resolve o problema. Sim. Entendeu? Esse é o Lógico. eixo. Lógico. Esse é o eixo, Maurício. Até pra você entender. Se o cara tem filho, vamos pelo caminho da família, porque às vezes isso faz o cara demover à vontade, porque eu não sei o que lá. E não, tipo, exatamente. Cara, Estereotipar só é tipo, é fácil. É muito fácil. É. É, porque a gente vê muito filme, a gente vê muita coisa assim que O começa... cara é o mauzão, né? Você entendeu? Ah, o cara é o bad boyzão, pô, o cara isso, tá sempre armado, o cara, se eu pisar na bola ele me mata, ele vai me dar uma surra. Cara, é um pensamento... Não, e da muito mesma louco. forma com a polícia também. Com a Não, o polícia policial chega e mata. E não, também o cara tá com Não. medo, tá assustado. Ele é e um tal. humano, cara. É. Se a gente não trouxer o debate pro humano, pô, a gente vai ficar nessas alucinações. É uns debates muito lunáticos. Aí você fala, cara, não dá nem pra debater sério. Eu, Agora- particularmente, nem entro no debate quando é muito Agora, se lunático, tu tá assim. kits de um lado, kits do outro, você quer sair, você sai de boa? Depende da onde você, como você tá inserido. Se você não tem dívida, Isso. não tem nenhum tipo de coligação dentro do crime organizado, você sai de boa. Tipo, na sua situação, se você tivesse tudo certo ali, você podia sair? Na boa. Você não saiu porque não minha queria ca- mesmo. A gente falava assim, terminei minha carreira com a bandeira erguida. Sim, sim. Meio louco falar isso, né, cara? Tipo assim, dentro daquele código de honra que a gente tava falando alguns minutos atrás. Meu, terminei sem nenhuma mancada no crime, tô parando, vou seguir minha vida agora honestamente, certo? Podem ir em qualquer cidade, qualquer quebrada que não vai ter mancada minha, não tem nada que me prejudique, pode buscar. Tá Não aqui, te ó. dá uma... A gente vê aqueles filmes do cara, do Robert De Niro. Sempre ele tá nesse filme. Sempre é ele. De máfia, né? Sempre é o Robert De Niro, que é tipo assim, E o Joey Pesci. ele era um puta cara que roubava cassino nos anos 80. Aí agora tem um novo cara que liga pra ele e fala, vai, só mais um. Ele, não quero mais. Só mais um. É o último dos cassinos. E aí ele vai e volta triunfante e tal.
existe essa coisa de alguém falar, mano, Arquimedes, você é um dos melhores que tem. Irmão, vamos voltar, irmão. Volta, velho. Vai ser da hora. Mano, agora puta, é baba. É 50 mil um bagulho. Tem essa coisa? Com certeza, porque é um negócio. E os caras reconhecem um cara bom no crime. Sabem, às vezes, o contato, o network. Pô, usar até um termo aqui, o network, né? O network que o cara tem. O cara sabe todo o seu potencial. E aí ele vai falar assim, mano, você não precisa se envolver muito, é só aqui, ó, só estrutura isso aqui pra mim, que aí você vai ter uma vantagem. Aí você vai entrar muito dentro daquilo que você tem como missão de vida, como olhar, como tudo. Muitos caras acabam voltando por conta disso. Ou porque às vezes não estão muito bem estruturados financeiramente, fala assim, pô, essa grana vai me ajudar a quitar uma dívida, ou de repente a comprar uma casa, sei lá. Cada um vai ser movido por um tipo de sentimento, entendeu? Por isso que eu falo, o debate não dá pra generalizar. Porque cada caso é um caso, cada humano é um humano, cada um que tá dentro do crime tem as suas razões. Uns não teriam razão nenhuma. Eu conheci cara playboy dentro do crime com família muito estruturada, cara rico, cara que não tinha por que tá no crime, cara. De olhar assim, cara, tipo, você vai, o Maurício. Fala, Maurício, mano, você tem uma vida muito louca, velho. Por que você fez isso? Cara, porque você tá envolvido no crime, velho. Adrenalina. Puta, eu quero, mano, porque eu quero chegar na quebrada, eu quero ter essa sensação de bandidão, de Mas você não pai e achava tal. que esse era um puta trouxa? Otário! Otário, mano! Cara, otário, mano. Dá vontade de falar isso na cara dele. Tinha alguns malucos que falavam, você é um puta de um otário, velho. Você tá arriscando sua vida, sua liberdade, sua moral, uma parte de caminhada. Você não precisa, mano. Cara, não, eu gosto. Nossa, Eu gosto, esses aí. Mas tá já na te deu? veia, tá Eu ligado? vejo que você é um cara muito verdadeiro no que você tá falando. Já te deu vontade, depois que você foi preso, de falar, puta, acho que eu voltaria? Pô, pra caralho, velho. É. Pra caralho. É tipo uma dependência química, tá ligado? Porque é o que eu falo do poder que o dinheiro tem de te levar. É por isso que é difícil condenar algumas pessoas quando elas voltam pro crime. Eu tenho muito cuidado quando eu vejo um cara que saiu da cadeia, de repente ele paga aluguel, tem 3 crianças, ele tá desesperado, e ele bate numa porta, bate em outra. Eu não tô aqui protegendo, tá ligado, Maurício? Mas eu tô levando a pessoa a pensar. Tô pegando um exemplo específico, aí o cara fala, caramba, eu não quero voltar, mano, eu não quero voltar. Porque eu já vi vários parceiros meus falando, mano, eu não queria, mano, eu só queria uma chance de trabalhar, de ter um salário e bancar minha família de boa, mano. Mas, caramba, eu vou ter que me envolver de novo lá, porque não tem Pô, jeito, é mano. um exercício legal de fazer do tipo, um patamar de vida que tu sai e tu volta pra um negócio tipo, cara, você tá Eu tô pro pobre, zero. você tá zero. Deve ser um puta choque, tá ligado? Tem pessoas milionárias que quando chegam numa situação como essa que você cita, ela não consegue suportar e muitos acabam tirando a sua própria vida. Exatamente. O cara tira por causa do dinheiro, exatamente. Sim. Então é Entendeu? mais um problema do tráfico. É. Que ele vai te levar pra um lugar, você vira Juliette. Você ganha 30 milhões de seguidores em 3 meses. Daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, talvez vai falar, caralho. Ih, cadê meu público? meu bagulho? Você tá no anonimato. E aí você não consegue suportar essa ausência que esse poder ilusório te deu, porque é um poder ilusório, passageiro, transitório. Tudo. Ou seja, mais uma vez vamos falar uma parada de achismos aqui. Tudo que é muito rápido, tudo que é muito efêmero não é bom. Não, e nunca Tudo será. que é muito grandioso não é Muito bom. fácil, né? Eu li do Casagrande uma vez, que é até um bom exemplo, né? Porque o Casagrande ele foi usuário, né? Diferente de você que foi traficante, ele foi usuário. E eu não sei aonde que eu vi isso, acho que é o Casagrande que ele falou que ele começou a cheirar muito, assim, forte, quando ele sentia a falta das quartas-feiras e domingos Do adrenalina. futebol, de fazer o gol, a adrenalina do gol. Então o cara, É. ele precisa sentir aquilo. Por quê? Porque aquilo é tão fora do comum É. que você vai ir pra esse lugar que é fora do comum. Então é isso, você veio de um lugar fora do comum e aí você foi lá e agora você é o cara que, puta, Comum. comum. E tem muito cara que fica triste, cara. É muito louco isso, Maurício. O cara tá no tráfico, ele tá triste, mano. Tô pegando alguns exemplos só pra gente exercitar o pensamento aqui, Lógico. entendeu? O cara que tá, puta, mano, eu não vejo a hora de sair, mano. Não vejo a hora de sair, porque se der uma merda, é meu filho que eu vou deixar, minha mulher que vai ter que entrar na cadeia. Puta, eu posso morrer na mão da polícia. O cara fica numas paranoia Sim. que às vezes ele fica no maior desejo. Fala, caramba, eu não vejo a hora de sair. Às vezes dá errado. Aí o cara fica naquela escravidão que a gente tava conversando alguns minutos atrás. Puta, mas eu tenho as responsas ali atrás, eu Meu tenho que amigo, resolver. que E desespero. caramba, mano, e agora? E você lidar com o drama humano do cara. Porque ele tá enxergando aquilo como um negócio. Entendeu? Caralho, Ele cara. fica com a mente dele fritando, e às vezes o cara tá estressado, o cara tá meio zoado. Então, você entende como é complexo, mano? Como você percebe que não é um debate pra amadores? E que bom que você tá cedendo esse espaço pra gente conversar aqui e que as pessoas possam estar absorvendo aonde Não, a mas gente é quer que nem eu chegar. falei, eu deixei claro, eu só trouxe alguém que pudesse mostrar uma verdade e que se fudeu nisso. Porque tem muita gente que acha que, puta, o traficante, puta, tá dando voz pra um traficante. Não, tô dando voz pra um ex-traficante que já se fudeu
e tá mostrando por que não vale a pena entrar nesse rolê. Eu acho que é isso que você deve falar nas suas palestras. Sim. Ou não, imagina, galera, cocaína. Pô, entra aí que é bom, bagulho da hora, velho. A rota é a seguinte, Paraguai... Eu tenho até o mapa pronto, tenho o e-book. Maurício, posso divulgar meu livro? Como comprar cocaína? A segunda direita ali é ótimo pra deixar que a polícia nunca tá. Descubra agora que puta criminoso. Eu vou vender meu e-book agora, inclusive, com todas as estratégias. Estratégia. Inclusive, 10 estratégias pra se dar bem no crime. Planilha, o cara vira coach. Não, é exatamente isso. Mas, beleza, aí você, cara, a gente já tá com 50 minutos. Putz, Vamos pra parte quando porque deve ser louco quando o juiz fala 3 anos. Deve ser um choque do caralho, É. do tipo... Não, primeiro eu ia falar da sua família. certo. Nossa, isso é foda. Vamos lá. Você tem mãe, pai? Tem. Como é que foi? Sua família descobriu que aquele menino bonitinho, que cresceu, Passou Italquinho. passei talquinho, virou um traficante e foi preso. Porque você não falou pra sua mãe antes, mãe, talvez eu vá preso. Você Não, você nunca pensa era um vai dar errado. radialista. Tinha uma vida normal. Sua mãe tinha orgulho de você. Total. Achava estranho os presentes caros? Achava. Mas tinha orgulho de você. As roupas, né? As Nossa, cara, roupas, você vem com nossa, essa de roupa, repente- cara. Florzinha, planta aqui, que isso nasce uma beleza. Amigo do Rafael Ilha, mas Estranho essas amizades, né? amizades novas e tal. Mas você chegou lá, sua mãe percebeu que você era traficante. Não, tá muito Márcia isso daqui. Minha mãe percebeu que eu sou um Márcia. traficante. E agora? Sua mãe percebeu que você era traficante quando você foi preso. Ela já tinha a desconfiança dela, logicamente, né? Porque chega uma hora que não tem mais como você justificar algumas situações, como você citou. Você começa a ter mais poder aquisitivo, você começa a ter uma elevação financeira maior e melhor. Então fica meio quase inevitável você negar isso, entendeu? Só que assim, mãe é mãe. A mãe sempre vai olhar você como um filho. Eu costumo dizer que isso acontecia até um pouco dentro da prisão. O cara matava uma pessoa, a mãe vai olhar aquilo lá como um coitado, filho, eu amo você, independente do seu erro. Então, pra mãe é muito difícil ela encarar isso, porque ela não vai criar um filho e falar assim, nossa, meu filho vai virar bandido, que legal, e, pô, palmas pra ele. Mas você sabia que você era bandido? Você tinha a percepção, eu sou bandido? Putz, eu não conseguia ter essa leitura minha, entendeu? Porque aí eu ficava entrando numas brisas, falava, pô, cara, mas se pode vender cerveja, por que eu não posso vender também maconha? Se pode vender... Eu ficava, tipo, tentando justificar dentro da minha mente, então aquilo me dava uma certa tranquilidade, muito louco, né? Porque por mais... Você tinha que se justificar, né? Dentro da minha consciência. Eu acho que todo bandido faz isso. Ele Não, eu justifica. acho que não. Acho que tem alguns bandidos que falam, sou bandido. É isso. Tudo bem. É mas o acho jogo, Mas tá que ligado? grande parte fala assim, mano, qual o problema, mano? Matei o cara mesmo porque ele errou, velho. O cara errou, tem que matar. Ah, tá, que ele Senão tá a polícia não mata, eu mato. Ele tá inserido naquele lance. Entendeu? ali, né? As pessoas, elas têm uma crença de que o que ela tá fazendo não é errado. Por isso que tem muita gente que faz. Porque não é só porque é crime. Sim, sim. Entendeu? É isso que eu tava pensando. Sua mãe, seu pai, tipo, perguntaram onde eu errei, aquela coisa toda. Os pais vão sempre fazer essas perguntas, né, Maurício? E você Caramba. tem uma resposta, você acha que é por que você entrou nisso? Ganância, cara, ganância. Ganância total. Eu acho que o grande start que leva as pessoas a entrar pro crime, pegando apenas o tráfico como exemplo, é a ganância. É o poder que aquilo pode te dar de uma forma muito rápida. O poder da compra, o poder da aceitação social, porque o dinheiro te leva a um patamar melhor. Você é mais respeitado, infelizmente, na sociedade por mais poder aquisitivo. Então você começa a ser mais visto, mais amigos, mais pessoas ao seu lado. Então você começa a ficar gostando daquele tipo de situação. Aquilo te faz bem, aquilo... cara, massageia seu ego. Você tem as minas ali querendo sair com você. Existem vários polos que vão se ligando e te leva a um ponto que você se sente um semideus. Tá ligado? Então você fica numa situação que é quase impossível de voltar pra trás, de falar assim, cara, agora não quero... O cara, tipo, tá muito ativo, ganhando muito dinheiro, o cara fala assim, agora eu vou sair fora. Ele entra numa prisão psíquica muito louca. Quer dizer, a prisão que faz, então, por mais que a prisão não ressocialize tanto, mas ela te dá um baque de... Puta merda, não sei se Eu não vou- sou esse cara todo aí, né? Pique briga, tá ligado? Você tá ali, pô, eu vou quebrar. De repente você toma o soco bem no meio da cara, você cai, mano. Fala, Você... porra, o cara é forte, Porra, mano. cara, esse cara brigava pra caramba. A cadeia faz isso com você. É o soco que te dá assim, na hora que você não esperar, que na hora que você levanta meio torto, tá falando, nossa, mano. Aí você começa a racionalizar, você fala, pô, caramba, não é assim. Aí você entra numa profundidade de reflexão muito louca sobre a vida, sobre uma série E de coisas. aí vem o caminho depois de quase 1 hora de papo. Porque assim, esse papo vai ser um dos maiores desse podcast, que tá um dos mais legais, de verdade mesmo. Obrigado. Não, de verdade, porque você é um cara muito de verdade, você é autêntico, você tá falando de um rolê teu, e eu tô muito interessado. Então, Eu também estou Não sei nem se eu interessado. divido em 2 partes,
Não. Quem divide aqui sou eu, entendeu? Nossa, isso aí é o traficante. Você vai tomar um murro na cara, você tá fora do projeto. Acabei de te demitir. Pronto. E agora? Deixa eu... Divide, então. Tá. E aí você foi lá, o juiz falou 4 anos de prisão. Tu falou, caralho, achei que ia ser 2 dias. Achei que o cara ia falar desculpa. Ou você já falou, puta, eu vou rodar. Cara, a minha situação foi um pouco diferente desse que é o comum. O comum é o quê? O cara vai em cana, passa 3, 4, 5 meses, 6 meses, ele é condenado, ele sabe a pena que ele vai cumprir e aí ele vai seguir o seu rumo dentro do sistema prisional. Comigo, como era um processo muito complexo, que tinha outras pessoas ligadas junto comigo e tinha toda uma estrutura, demorou muito para sair minha sentença. Demorou demais. Então, o dia a dia da prisão pra mim foi muito complicado, que eu ficava falando, mano, será que essa semana sai minha sentença? Será que mês que vem sai essa sentença? E só pra você ter uma noção, cara, dessa paranoia que eu vivi, eu não experimentei a sentença, porque eu saí depois de um tempo, quase 4 anos, de liberdade provisória e recebi minha sentença depois em liberdade. Então você já tinha cumprido. Total. Caralho, é tipo voltar no tempo. Que loucura, velho. Você vai ser preso 4 anos, fala, já fui. É tipo isso. Lero. E o pior, que o regime que eu fui condenado não era o regime fechado, era o regime semiaberto, porque a legislação dentro da associação ao tráfico não me daria o tráfico, a prisão no fechado. Caralho. Me daria no semiaberto. Eu fiquei muito puto, porque... Peraí, você ficou preso no fechado. No fechado. E você tinha direito ao semiaberto. Na minha condenação, eu não ficaria um dia no fechado. Ai, caralho. Então, esse é o judiciário prático dessa vida muito louca, porque às vezes tá escrito na lei uma coisa, mas na prática existe Até pegarem outro... teu documentinho lá já foi, né? Levou, então, 4 anos pra sair a sua sentença. 4 anos. 4 anos, porque era um processo muito longo, mais de 5.000 páginas, e carta precatória, que é um rito processual, e toda essa situação. E aquilo me manteve ali angustiado, porque quando eu fui requisitado pelo promotor do GAECO, que fazia parte da investigação, ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu vou acabar com a tua vida, vou arrumar 30 anos de cadeia pra você. Porra, mano, e eu sabia o que tinha, que depois o advogado lá foi falar comigo e falou, mano, você tá complicado. Então eu já fiz uma matemática rápida na cabeça, eu falei, cara, eu vou passar no mínimo de 15 a 20 anos preso. Entendeu? Então, trabalhar com isso foi muito difícil pra mim, porque eu sabia onde eu tava inserido, tá ligado, mano? Eu sabia o BO que aquilo poderia dar. Antes de chegar nisso, o advogado de defesa seu, vocês têm uns combinados, mano, fala isso, tal... Porque assim, você pensou, vou ser preso 15, 30 anos. Uhum. Como que o advogado te ajuda? Como é que foi? O advogado, ele vai tentar, das formas legais, ele vai tentar achar que vai te prejudicar menos, né? Ele vai te orientar Mas não tem o que fazer. Ele já chega pra você e fala assim, você não é inocente, vambora. Mas ele também não vai falar isso, dependendo da situação, porque ele vai analisar as provas técnicas. De repente, dentro dessas provas técnicas, não tem tanta prova que comprove que você é traficante. Sim. De repente, existem só indícios. Sim. Na minha situação aconteceu isso. Existia muito indício que eu fazia parte de um esquema, mas não existia uma comprovação 100%. Sim. Tanto é que eu criava uma estratégia que eu queria sair fora da prisão. Então o advogado ele vai falar assim, ó, cara, tem isso aqui, eu li lá o processo, dá pra você ir por esse caminho, por esse caminho, por esse aqui, por esse aqui, por esse aqui. Então ele começa a te colocar ali. Você chegou então, enquanto não subia a sentença, você começou a pensar, pode ser que eu fique aqui o resto da minha vida. O advogado falou assim, de repente eu te tiro uma medida provisória. Vai levar 30 dias. Então olha que louco a mente. Fala, puta, eu posso ir embora em 30 dias, mas puta, eu posso já ficar te deu 15 anos. esperança, já te deu esperança, é foda, né? E aí o ser humano vive de esperança, tá ligado, mano? O cara vive de esperança. O que mantém o cara vivo na cadeia é a esperança. Porque isso era bom de uma certa forma. Fala, puta, mano, de repente eu fico 15, mas se eu sair numa medida provisória, eu saio fora também. Então você começa a trabalhar... Então uma porrada de preso agora tá achando que vai ser numa medida provisória. É Sim. isso que tá fazendo o cara... Viver lá dentro e não querer se suicidar, não querer enlouquecer, não querer... Logicamente, de repente, quando ele foi condenado e sabe que ele vai passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, ele vai ter que se adaptar àquela realidade e criar dentro da estratégia mental dele ali um jeito de sobreviver dentro daquela prisão, entendeu? Por isso que eu falo, cada caso é um caso. E existe aquele cara que tá num processo e ele fala, puta, mas existe esperança de eu ganhar esse processo, ser absolvido. Sim, a lei mudou. Meu amigo. A lei mudou. Eu tava vendo um que é muito bom, cara, esqueci o nome, cara, do Making a Murder. Ah, Making a Murder. Making a Murder da Netflix, que tem um cara lá que... Mas a gente não sabe se ele é culpado ou não, né? que a gente não Fica sabe aquela se ele é dúvida. culpado ou não, mas ele foi absolvido uma vez no primeiro crime dele, porque enquanto ele estava preso descobriram DNA. Tipo, o DNA começou a ser utilizado para descobrir se a pessoa é criminosa ou não. Então, através dessa nova criação, foi descoberto que ele era inocente. Então, assim, numa dessa, descobre uma coisa,
A lei de drogas diminuiu, você já tem uma pena reduzida. Então, você vive da esperança, faz sentido mesmo. Totalmente. E a primeira noite? Isso que eu ia falar agora. A gente, né? Cara, a primeira noite é... Quando você vai preso, você passa 2, 3 dias meio que tentando organizar o pensamento, porque você tá num turbilhão de pensamento. Caramba, será que é verdade? Será que é sonho? Será que é... A mente fica trabalhando nesse sentido. Quando você vai, no caso, quando eu entrei numa cela que tinha quase 40 pessoas, Meu amigo. que eu falei, caraca, velho, não tinha lugar nem pra sentar. Falei, meu Deus do céu. Quando que deu aquele choque, eu falei, mano, tô fudido, tá ligado? Agora realmente a parada ficou séria. E aí eles começam a montar lá os latrô, a gente tem uma sequência que você pega lá pra dormir, e normalmente quando você chega, você já dorme perto do banheiro, que é o chamado boi, né? Sim. Aí você deita lá e pra você dormir você não dorme, né? Porque os caras ficam toda hora indo no banheiro e quer usar e pisa perto de você e... Cara, você não dorme. Vamos falar dessa primeira não Nossa. noite. Primeiro segundo, que eu acho que isso é mais importante aonde eu quero chegar. Primeiro segundo seu, você se lembra assim? Você deve lembrar porque é muito forte. Você chegou preso, algemado, provavelmente, né? O cara te jogou lá na prisão. Como é que é o protocolo ali? O que acontece? O cara vai, pega seu documento, raspa teu cabelo. O que aconteceu? Eu, como fui preso numa medida temporária, eu fui pra uma comarca, que é diferente de CDP, só pra gente poder localizar as coisas. Fui preso quando eu cheguei na comarca, todo mundo já me conhecia, porque passou na televisão, tinha passado naqueles noticiários. Ah, o maluco foi preso pela rota, grandão você, então você chega com uma certa moral. Eu meio que cheguei com uma moral lá dentro, assim, por incrível que pareça. O carcereiro já me olhou meio estranho, falou, pô, e aí, tava pesadão e tal. E começa aquelas conversinhas, você faz todo o protocolo. Tudo gente boa no sentido de, tipo, não tem um desrespeito, tipo, aí babaca, pá, não tem isso. Não. Entra o código de honra e o próprio agente penitenciário, ele sabe que existe esse código de honra. Porque você vai conviver com ele, né? Você entendeu? Ele fala assim, mano, eu não vou também atravessar, vou te respeitar como homem. A conversa é mais ou menos essa. Maurício, vou te respeitar como homem. Você é homem? Sou. Então Então já beleza. era. Nosso pacto a partir de agora Fez é de merda, homem. né, irmão? Fez Porra, merda. que cagada, hein? Eu tenho que fazer meu papel, você faz o seu aí. Demorou? Demorou. Pacto de homem. Entendi. Entendeu? Então, a relação entre o prisioneiro e um carcereiro é mais ou menos nessa pegada. Então você chega, faz o protocolo, a gente falava que era bater o piano, né, mano? Você vai planilhar, vai tirar suas digitais ali, eles raspam a sua cabeça, né, mano? Fica estranho pra caramba, uma sensação estranha. E aí depois eles vão te distribuir dentro de uma cela. E aí foi muito louco, ainda respondendo a sua pergunta, porque quando eu cheguei na gaiola, os presos começam a fazer uma agitação, é meio que como se fosse um momento cômico deles. Eles querem, que depois que você começa a conviver, você entende. Você chega na gaiola, os caras começam a falar, água no feijão, hein, maluco, joga esse maluco aqui dentro da minha cela, hein, mano. E para meio que dar um choque no cara primário, Meu amigo, né? já ia me cagar todo. Mano, tá meio sinistro mesmo, cara. Mas tem um cara que fala assim, irmão, tá de boa? Fala, por que você errou? Como é que é isso daí? Aí, existe uma liderança dentro da cadeia, que é o setor, que a gente chama faxina, que é os presos que lideram aquele pavilhão. A gente já sabia disso porque a gente entrevistou o carcereiro, sabia? Mas vamos lá. E aí essa liderança vai fazer a primeira inquisição, ou seja, vai perguntar pro cara por que foi preso, qual que é... Só que na minha situação foi um pouco mais diferente. Quando eu cheguei lá, o setor falou assim, pô, e aí, mano, assistimos a sua matéria na TV, hein, cara? Muito bom. Eu falei, Tá caraca, que tô pariu. famosão, eu nem sei, mano. Os caras ligando, ô amor, sabe quem tá aqui? O cara passou agora na TV, Tirar velho. foto, tirar uma Faz foto. uma foto aqui. Cheguei, policial, nós três aqui, caralho. Aí você chega como celebridade no bagulho, velho, incrível. Chegando no iFood. Tamo junto, caralho. Aqui você arrasta. Aquela influência da Cara, cadeia. influência lá dentro. É mais ou menos isso, cara. Os caras tinham me visto na TV, eu nem sabia que tinha passado na TV, velho. Pô, vi você, caramba, você é monstrão, hein? Que é uma gíria, né? Pô, você é grande, hein, mano? Caralho, pá, velho. Pausa, por favor, que isso é maravilhoso. Porque, tipo, o cara chegou, ele é famoso no rolê dos caras. Não, Porra, eu vi lá tá chega o chegando. Tony Ramos lá, não é ninguém. Não, mas é. chega ele, monstrão, hein? A galera não conhece o Tony Ramos, porque a galera o Tony dorme Ramos na hora é que da se novela. foda, é. Mas o Datena, os caras sabem. É. Mano, fiquei vendo você 3 semanas, mano. Os caras não te Você tava na pegaram. terceira temporada, 4 capítulos. Te vi na 3ª temporada lá, Pô, e essa mano. fita do Datena Cidade Alerta era muito louca. Às vezes acontecia isso, Maurício. Tipo, o cara ia preso, de repente ele chegava no nosso pavilhão. Pô, mano, vi essa operação lá, Pô, você mano. achei que você era gordo, caralho. Sabe? A imagem deixou você TV meio engorda distorcido. mesmo, né? Porra, a TV engorda, hein, mano. Achei que você era... O cara analisa. É, Pô, mais ou menos. fotografia da sua matéria, mano, a melhor, velho. Tá ligado? Puta roteiro. É, mano, é mais ou menos isso aí, mas cara. E aí o cara que recebe isso, ele fica se sentindo, mano, tá nem ligado, mano. Fiz a rota voltar de ré, mano. Cara, Mano,
mano. É o rolê dos caras, É velho. vaidade, caralho. É mano. vaidade. O da Cunha falou isso, né? É. Porque o da Cunha falou uma história maravilhosa, que ele chegou num presídio, pegou um cara e tal, aí o cara falou, filmou legal, porque os caras filmavam pra ir pro Datena. É meio que isso, né? É Tipo, isso, tem... Porque você vai... quando você faz um nome e você tem esse status, melhora muito a sua vida lá dentro. Sim, que a galera sabe quem é você. Entendeu? Quando você chega lá meio que um Zé Ninguém, até você conseguir ser Respeito considerado... e tal. Aí tu chegou grandão, aí a galera já, e aí, cara, do caralho e tal. É. E não te dão cama, porra nenhuma. Não. A gente tem que entender que a cadeia passou por várias transições. Existia uma época que você comprava cama, você comprava cela, isso acontecia muito no Carandiru, por exemplo. Né? Só que aí foram mudando e foram tendo outros entendimentos, outras revoluções, então a cadeia foi sofrendo uma mutação nesses anos. Por isso que é interessante até esse tema, porque muitas pessoas pensam que a cadeia é como era 20 anos atrás, 30 anos atrás, e, cara, mudou totalmente o sistema. Pausa de novo. Muito legal isso, porque o Samir, que é a gente, falou a mesma coisa que você. E aí eu queria muito ver a visão do presidiário. Porque é muito fácil o carcereiro falar, não, é muito bacana. Eles comem muito o bem. O preso adora estar lá. E você tá falando pra mim que, sim, não é que adora, mas assim, tem uma adequação, não é simplesmente todo mundo assim, fudeu, rebelião todo dia, não é isso. Não, cara, mas como é que um ser humano vai suportar esse caos de pressão toda hora? O problema é que a cadeia na mente da galera é o quê? Puta, é o que tá passando no Datena quando é a rebelião. Só que a rebelião é estopim de uma situação que ocorreu, que eu já participei de várias pré-rebeliões dentro da cadeia de negociação e tal. Sim, é igual a galera dos Estados Unidos acha que a gente samba o dia inteiro. Puta, você entendeu, cara? É isso, é a teoria que eles têm, porque só aparece a gente sambando. Então eu só pego esse trecho e imagino que se resume a tudo aquilo. Mas não. Tá ligado? Não, tem muita coisa por trás disso. Mas tá você tava numa cela com uma lotação grande aí, né? Total, porque eu tava numa cela que cabia, pra ficar mais ou menos tranquilo, 10 pessoas. Nossa, tinha 40. 40. Cara, E você era 41, sei lá. pique assim, entendeu? Então você entra e fala, cara, como eu vou dormir nesse ambiente? Primeira coisa que você pensa, não vou ter cama. Não, é impossível. Se eu conseguir você dorme num colchão de solteiro com mais 3 pessoas. Nossa. Num colchão de solteiro com 3 No pessoas, colchão cara. de solteiro, você já deixa de ser solteiro. Entendeu? É mais ou menos isso, cara. Mas como é que os caras te receberam lá dentro da cela? Então, como eu cheguei meio com esse glamour, né, que meio que tinha passado na televisão, minha matéria tinha vinculado o dia inteiro nos jornais locais e tal, tinha passado, né, no Cidade Alerta e tal, eles ficavam com o pé atrás, porque você fala assim, pô, esse cara é respeitado, esse cara não é um qualquer. Então isso me ajudou logo no começo, porque eu também não sabia como é que era todo o código ali, a convivência e tal. Então eu também dei um passo para trás. Aí você tem um pouco da experiência do crime, isso meio que te ajuda a chegar na cadeia e saber, mano, aqui existem alguns pactos, aqui existem algumas situações, né, mano, não cruza a fronteira, vamos conversar, vamos dialogar e tal, só que é muita pressão, cara, porque você tá chegando num ambiente novo, você tá saindo totalmente dentro da sua rotina, você tá vivendo um caos na sua vida, e você tá estressado, você tá ansioso, você tá desesperado, mano, cara, é um turbilhão de... Quer dizer, todo novato de prisão, as pessoas olham e falam, puta, já aconteceu isso comigo. Com o tempo você vai adquirindo, sei lá, sabedoria, paciência e tal. E é muito louco, Maurício, desculpa te interromper, Imagina. porque existe um acolhimento dos caras mais velhos. Ah, é? Puta, demais, cara. Isso que eu imaginei. O cara chega lá, o novato, o cara tá desesperado, com medo de morrer. Pô, será que eu vou ser estuprado? Será que vai acontecer isso? Cara, calma, mano, relaxa. Tamo junto, tamo no mesmo sofrimento, cara. Entendeu? Se precisar de alguma coisa. Aí chegam outros parceiros e falam, pô, precisa de uma bermuda, vai tomar uma ducha e tal. Aí começa um diálogo meio que humano. E isso não é romantizar a cadeia, Não é. tá ligado, mano? É colocar ela da forma que ela é. É isso que eu quero. Entendeu? Aí você começa a trocar uma ideia. Fala, pô, cara, e aí os caras começam a te deixar tranquilo. Não, fica tranquilo, mano. Não, desse jeito não, mano. Ninguém vai bater em você aqui não, ninguém vai pôr a mão em você aqui não. Tem uma disciplina, existe uma regra, existe toda uma situação aqui. Nós estamos tudo sofrendo igual, mano. Pô, eu também tô no mesmo sofrimento que você. E aí, quando você tá na figura de primário, você fica mais tranquilo. Depois que você já tá um tempo, você tem esse papel de acolher o cara que chegou. E aí se cria um ciclo, tá ligado? Aí você se cria um ciclo. É o que faz a cadeia hoje em dia não ter esse momento sempre de tensão, um matando o outro, um quer pegar o outro. Ah, então vai virar todo mundo mulherzinha lá dentro, vai sair espancando o outro. Cara, Tá todo mundo... Você consegue, por exemplo, na cadeia você convive com os caras 24 horas, certo? perfeito. As relações humanas são muito fortes. Ou não. Vocês batem papo todo dia, um quer saber a história do tema, zoeira, um brinca com o outro. Como é que esse dia a dia, né? convivência? A convivência, ela é basicamente como se a gente estivesse convivendo dentro da nossa sociedade normal. É normal, tá ligado?
Porque você está vivendo numa outra sociedade, que é a sociedade carcerária. Sim. Tá ligado? Então você vai começar a criar regras, você vai começar a criar pactos, você vai começar a criar amizades, inimizades. Você vai ter que começar a criar também estratégias, porque nem todo mundo gosta de você na cadeia. E às vezes os caras dentro da cadeia são os oportunistas. Às vezes eu fico só esperando você dar uma mancada. Eu falo, mano, você vai dar uma mancada. Pra tentar desmoralizar você, é a mesma coisa de uma profissão. Você é comediante, daqui a pouco tem um comediante que não gosta de você, ele vai tentar achar uma mancada sua. Então, mas o comediante, ele tá, sei lá, num ambiente que é a vida, né? Que é a sociedade. Ali vocês estão em, sei lá, quantos metros quadrados que vocês estão? É muito próximo uma coisa da outra. Eu tô falando da mesma cela. Tipo, como é que funciona essa convivência? Porque eu sempre quando eu vejo o presídio, assim, pelo filme, a coisa toda, eu imagino que, além de ser caótico, também é um pouco meio silencioso, assim, todo mundo, cada um, o cara um tá lendo o livro dele, o outro tá escrevendo, o outro tá rezando, Não. ou vocês batem papo. Mano, é um caos. É um caos. É um caos. Vamos só separar pra você entender. Existe uma diferença num CDP, Sim. existe uma diferença numa penitenciária e uma diferença no semiaberto. Vou pegar em via de regra um CDP, só pra gente... É um caos. Mano, é 30, 40 caras falando um em cima do outro. Blá, 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 blá. E aí o rádio tá ligado, aí tem uma televisão ligada, blá, 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 blá. Isso durante o dia. Quando chega por volta das 7, 8 da noite, aí existe um combinado, que é a hora do jornal. Então, a hora do Jornal Nacional, silêncio na cela. A gente tem que estar se ligando no que tá acontecendo no mundo. Ah, sensacional! Moleque, tá pensando o quê, mano? A gente Tem que um cara lá, informar, Globo mano. Lixo, põe na Record. Fudeu, já dá treta de novo. Mas aí é democracia, parceiro. Vamos votar, aí tem 40 aqui. Quem quer aí Globo? Levanta a mão. Aí lá 20 levantou. Quem quer não sei o quê. Aí vai ter da hora. tem uma democracia no barato, tá ligado? Que doido, cara. Até pra determinar a programação da TV vai ter uma votação. Então o líder, que é o disciplina daquela cela, vai chegar lá e vai trocar umas ideias. Rapaziada, vai passar filme A e filme B. Filme A na Globo e filme B na Record. Vamos pra votação. Quer assistir o quê? Quero assistir Riquinho. Puta, o cara quer assistir Riquinho. Pô, esse cara é uma comédia. Você quer assistir Poderoso Chefão. Tá ligado, mano? Ele vai trocar umas ideias. Que da hora, quer dizer, olha a coisa que a gente tá pensando. Se a tela quente passa filme de prisão, os caras aprendem coisas novas. Fala, da hora como o Vin Diesel. Estados Unidos é mó diferente. Da hora como o Vin Diesel conseguiu sair. Vou amanhã fazer um buraco. Mano, o cara fica brisando nessa. Então você tem toda uma organização ali, entendeu? Que doido. E aí você começa, como você convive muito com as pessoas, você vai começar a saber quem tem mais habilidade, às vezes, pra cuidar de uma alimentação, quem que vai cuidar mais da higiene. É igual o Samir falou. Entendeu? Você vai começar a ter uma preocupação e distribuir. Você cuidava do quê? Eu era o disciplina. A minha função dentro da cadeia era de conduzir ideias. O que era condução de ideia? Todo tipo de problema que tinha dentro da cela, eu era responsável de parar e conversar com eles. Vamos trocar ideia. Respeita o espaço de voz aqui, que a gente fala, respeita o espaço de voz. Não fala um em cima do outro. Pô, fica um pouco quieto aí, deixa eu ouvir agora o cara aqui. Então a minha função era de mediador dos problemas e os conflitos internos dentro da... E a galera que convivia com você era tudo traficante? Ou você conviveu com um assassino, conviveu com Isso aí é foda. um estuprador? Estuprador não, porque eu acho que vai pra outras celas, né? Isso. Mas assim, conviveu com um cara que roubou, como é que foi? Hoje em dia a cadeia ela tem uma diversidade muito grande de crimes, né? Vamos colocar 30% é tráfico, tem mais uns 20 de 30 também que é furto, e tem mais uns 20, 30 também que é assalto. E depois tem receptação, 180. Não dá pra estipular um número assim, cara, é 100% tráfico só nesse pavilhão. Não tem como, não existe. Não, mas eles não colocam um assassino do lado de um traficante. Coloca, normal. Tinha uns caras que os caras falavam, ó, aquele maluco lá, segura. Na sua cela? Já vivenciei com um cara que ele era meio, a gente chamava de 13, que era um cara meio loucão. Ele tinha assassinado a tia dele a facadas, e ele chegou lá, tipo, mano, parecendo um louco, mano. Ele falava sozinho, ele tinha umas linguagens. Falcão Imperador. Eu falei, cara, que brisa é essa, Meu mano? amigo, nossa. Mano, cara loucão, velho. Puta cara doido, mano. Aí ele chegou na cela, quando ele chegou a gente já sabia porque a gente era do setor, a gente encostou pra trocar ideia e falou, matei uma pessoa. Aí ele foi morar comigo na minha cela. Quando foi na parte da noite, ele foi pro banheiro e começou falando essas paradas. Falcão Imperador. Falei, vixe, que brisa, mano. Parecia que ele tava trocando ideia com alguém, tá ligado? Mas esse filme que ele tava no Bluetooth. Cara, Melhor cara aqui fazendo Mas e aí? Bluetooth. E aí ele ficava nessas... De repente a gente ia trocar ideia com ele, com o olhão regaladão assim. Que foi? Fala aí. Aí esse tipo de cara dava medo. Aí ele já arrumou uma treta uma vez com um cara lá, ele quebrou um espelho.
e tava tentando fazer tipo uma espécie de uma faca com o espelho. Ele quebrou, ele tinha tido uma confusão com o meu parceiro de cela lá, tipo uma discussão. E aí um dos outros parceiros falou assim, porque o bagulho é pique Big Brother, mano, é um vigiando o outro. Então se o cara tá preparando ali uma arma, na hora chega pra gente. Mano, o maluco quebrou um espelho ali, é o seguinte, ele tá começando a preparar aí uma faca ali, velho, acho que ele vai pegar o maluco. Aí quando a gente enquadrou ele pra trocar a ideia, ele tava lá já praticamente com o negócio pronto, que ele queria tipo matar o maluco dentro da cela. Você vivenciou alguma coisa desse tipo? Morte, alguém matar alguém enquanto você estava preso? A morte, Na sua cela? a morte dentro da prisão, ela mudou bastante também. Por isso que eu falo que essa transição é importante ela ser entendida. Porque antes você matava os caras na facada, matava enforcado, você tinha toda uma forma de matar. Hoje em dia os caras têm uma outra técnica de executar o cara lá dentro, que a gente chamava de Gatorade, que é uma batida de água com cocaína. Ô, louco. Então se você é sentenciado à morte, eu não vou te esfaquear, te enforcar. Eu vou preparar uma bebida pra você e você vai beber e aquilo vai fazer você morrer em 2, 3 minutos. Por quê? Porque acontecia muito antigamente o quê? Eu tenho um problema com você, vou te executar, vou te matar a facada. Descia o diretor do presídio e falava assim, firmeza, mano, vocês se resolveram aí, tá tranquilo. Só que eu preciso dar conta pro Estado. Quem que vai assinar o corpo desse maluco? E aí gerava muitos problemas, porque às vezes os caras iam condenar mais 30, 40 anos, Lógico. aí o cara não saia mais da cadeia. Aí o crime organizado começou a entender, falou, putz, isso aqui é um problema, vamos tentar achar um outro método, se for o caso de execução, a gente tem que alegar... Tá, mas que o cara bebe de... Ah, vou morrer mesmo, vou beber. Como que... o cara, ou ele vai beber por vontade própria, que é quase impossível isso acontecer, os caras tá. vão segurar ele e vai enfiar a bebida a goela abaixo. Entendeu? Meu E aí sai amigo. como overdose. Aí ele cheirou pra caralho e morreu. Mano, o cara usou droga pra caramba aí, velho. Puta, ele tá morto, maluco. Você via muita droga no presídio? Chega muita droga? Muita droga, muita droga. Chega como? Existem vários métodos de... Igual o do Samir falou. Vários métodos. Sabonete, escondido. Às vezes a corrupção também dentro dos funcionários. Que às Isso que eu vezes... queria saber. Porque o Samir, que tava aqui como carcereiro, a gente pena... Ah, cara, Samir, vai se fuder. Samir vai mandar pra mim DM. Mal verdade. O Samir tava como carcereiro, ele falou assim, cara, eu realmente nunca fiz. Eu conheço poucas pessoas que fizeram, tal. Ele fez uma visão dele como pessoa, obviamente, honesta. Mas há muita possibilidade de um carcereiro ser o cara que te traz e você dá o quê? Dinheiro pra ele? Você dá cigarro? Como é que é essa... Existe uma oferta. O cara que é inteligente dentro da cadeia, ele vai saber entender se o cara ele tá aberto para uma negociação ou não. Tem funcionários, e justiça tem que ser feita, que ele é incorruptível. Se você tentar uma negociação, o cara te leva pro castigo. Fala, mano, você não pode. Tá pensando que eu sou pai? Já cata o cara e leva o cara pro castigo. Tem outros caras que dão abertura. Fala aí qual que é a oferta. A partir do momento que ele deu uma abertura, cara, você já tem uma possibilidade grande de fazer pelo aquele funcionário chegar uma droga dentro da prisão. Então vai depender muito, mas assim, vamos trabalhar dentro de uma prática. O cara aceitou, a droga ela é muito cara dentro da cadeia. Então vamos supor assim, que o quilo da maconha custe R$1.000 aqui na rua, um exemplo. Dentro da prisão custa R$10.000. Porque a dificuldade de entrar, Sim, da O manobra... cara se fuder e tal, Entendeu? Então existe toda uma dinâmica que vai transformar aquele entorpecente mais caro dentro da cadeia. Sim. E aí o cara às vezes tem uma proposta lá também de 20, 30 mil reais para colocar meio quilo, 1 quilo de cocaína, distribuir isso em 300, 100 gramas. Aí é tudo aquilo que acontecia aqui fora, de pensamento, de estratégia, de como a gente vai quebrar essa parede, digamos assim, que é o Estado transforma através dos seus agentes, como é que a gente vai fazer? E você começa a racionalizar isso para tentar fazer entrar. burlar, fazer a coisa toda e tal. Exatamente. Você participou de algum plano de fuga? Hoje em dia é muito difícil fugir nas cadeias, porque como os métodos utilizados eram métodos mais, tipo, subterrâneos, existia muitos que a gente chamava de tatu, né? Então acontecia às vezes do cara começar o buraco de fora para dentro, não de dentro para fora. Alguém começava pra ele, é isso? Exatamente. Ah, tá. Então eu sou um cara que eu tenho dinheiro, sou um traficante bem sucedido, vamos dizer assim. É o Chapo da vida. Financio, vou gastar, vamos por R$1 milhão para fazer um tatu chegar até lá. Só que também a polícia, o Estado começou a entender essa estratégia. Então, assim, as cadeias hoje em dia, principalmente no estado de São Paulo, são quase impossíveis de você conseguir sair de dentro para fora. O que ocorre às vezes é o resgate. Eu saio para um atendimento médico, eu saio para uma audiência, faço ali dentro do meu núcleo que eu conheço de pessoas, crio ali uma estratégia para que pegue ali o que a gente chama de bonde, né, que é o carro que transporta os presos, e ele vai lá, me sequestra e eu vou embora dali. Então essa é a forma mais fácil.
tentar hoje em dia a estratégia como acontecia 20, 30 anos atrás, cara, atualmente Mas, é assim, praticamente impossível. A gente sempre vê, o celular entrou no presídio. Normal também? Não é tão normal, porque o celular também é muito caro. E como é que as pessoas se comunicam com um cara de fora? Como você falou, o cara vai lá, mandou pedir pro cara abrir e tal. É que aí vai depender muito de unidade para unidade. Esse é um tema muito difícil, porque existem unidades que a gente chamava que era unidade fora do ar. O que é uma unidade fora do ar? É uma unidade que não tem celular. E se um celular entrar dentro dessa unidade, vai custar 50, 100 mil reais, um aparelho. Por quê? Um iPhone. O iPhone. Um iPhone 15. O iPhone comprado nos Estados Unidos. Então, assim, a maioria das unidades do fechado, lembrando que tem CDP e penitenciária que representa o fechado, o grau de dificuldade é muito grande. Já fica mais tranquilo a entrada no semiaberto. Então as pessoas às vezes confundem o cara que está conversando no semiaberto. Então a gente tem que primeiro localizar da onde que tá vindo, porque todo mundo pensa assim, todas as cadeias têm telefone. Puta, Sei. é quase impossível, mano. Porque segundo o cara falou aqui pra gente, não tem tomada dentro da prisão. Então, como é que você carrega? O cara conseguiu, beleza, conseguiu o celular. Fala com todo mundo, 360 dias sem poder usar. Tem um pouco disso também, né? Você não consegue carregar o celular. Não, você consegue pelos pontos de energia que tem na cela, né? Da luz. Tem que avisar o Samir, hein? Tem que avisar o Samir. Porque ele não sabia. Samir. Você consegue pela iluminação, pela luz, você consegue tirar ali uma extensão, você puxa ali pelo próprio alumínio do Marmitex, você cria ali uma situação de alimentação. Agora vem um assunto que eu acho muito importante. Você tá preso, vamos lá, você tem o seu banho de sol, às vezes ali você sai. Como que tua cabeça funciona? Naquele momento que você está no dia a dia, na convivência, ali, aquele é um momento que ou você se desliga totalmente do mundo, porque esse processo de desligamento é muito duro. Leva em média de 3 a 6 meses para você conseguir sair, de ficar pensando na família, na esposa, nos filhos, e falar, caramba, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui. Uns acabam usando drogas constantemente, então o cara acende um baseado em cima do outro e fuma maconha o dia inteiro. Para se desligar. Para se desligar, outros vão cheirar uma cocaína, outros vão jogar jogo de azar, vão jogar um cassino, vão jogar um baralho. Então cada um vai criar uma estratégia para fugir do caos que é o cotidiano da prisão. Né? E aconteceu uma vez uma coisa muito interessante comigo, logo no começo dos meus primeiros 3 meses, que tinha um cara na minha cela fumando baseado. Pô, mano, caralho, tô preso, velho. O cara mó brisa, velho. Tô muito louco, velho. Pô, que velho, não quer dar não quer dar uma fumada aí e tal. Puta, naquele momento quase que eu fui dar um tapa, né? Aí do outro lado já um outro maluco fumando uma cocaína. Aí o cara foi lá, deu um tiro. Fumando cocaína? Fumando cocaína, não, cheirando cocaína. Parece minha mãe, caralho, falando. Ela não foi preso, não. Na verdade eu sou um fake. Tchau, gente. Um abraço. Valeu, obrigado. Daqui a pouquinho a gente chega com o ator. Foi um prazer conversar com vocês. E aí, o cara cheirando ali, de repente ele deu aquele... Ele deu uma travada, cara. Aí foi muito louco, porque o cara que tinha fumado maconha, ele falou assim, pô, esse cara tá muito louco, hein, mano? Não dá muita atenção pra ele, não. Falei, pô, e você, mano? Como é que você tá? Você tá loucão? E o maluco lá, daqui a pouco ele olhou pra mim assim, Arquimedes. Falei, vixe, mano. Mano, tá louco, é só coisa pra se cagar, velho. Pô, foi sinistra essa fita aí, mano. Aí ele começou a olhar pro teto da cela. Você tá vendo? Falei, eu não vou contrariar louco, velho. Aí eu comecei a olhar pro teto da cela. Falei, pô, tô vendo, mano, o teto. Não é não. E o cara da maconha, esse cara tá muito louco, velho. Não dá atenção pra ele não, velho. Falei, mas qual que é a fita, velho? Tá vendo? Falei, o que é, velho? Mano, é uma girafa truta. Nossa, o cara cheirou e teve alucinação. Mano, eu falei, caraca, velho. Olhei assim e falei, mano, não é girafa não. Não? Pode ir pá, então que é um elefante. Falei, puta, que brisa, velho. Aí ele começou a cair ele caiu numas, mano, de querer morder a grade pra fugir. Ele começou a morder, tipo, o pirulito o que a gente chama de pirulito, tipo, o negócio. Vou embora daqui, mano. Aí naquele momento minha cabeça deu um pânico. Falei, caralho, mano, o cara tá muito louco de cocaína aqui, o outro dando risada do vento, da brisa da maconha. Porque naquele momento foi um momento muito crucial pra ver se eu ia entrar nas drogas ou não. Sim. Porque eu tava vivendo um momento tão difícil de viver esse cotidiano que eu falei, cara, vou me jogar nas drogas aqui e já era. Tipo, vou ficar nessa brisa. Pra escapar da cabeça, né? Pra sair da cabeça. E aí, quando eu vi essas duas situações, eu falei, mano, não quero ficar nessa situação. Aí eu comecei a tirar como a gente chamava, tirar a cadeia lendo livros. Aí eu comecei a ler bastante. Aí comecei o projeto de escrever o meu livro. Que é isso que é pela qual você hoje tá aqui, né? Você é palestrante e tal. E você escreveu 3 livros lá, não foi? Isso, 3 livros. Fiz uma trilogia, lancei o primeiro, né?
e tem o projeto de lançar os outros 2, né? Sim. Ainda não são- Todos inscritos na prisão. todos foram inscritos lá. Então você ocupava a sua mente, tipo, 8 horas por dia Você escrevendo. trabalhou pra caralho lá. Bastante, mas assim, a gente também ocupava nossa mente com os problemas, que era interessante, a gente falava assim, usava um termo, tirar a cadeia com o problema dos outros. Por exemplo, vocês dois tretavam. Aí, pra gente passar o tempo, a gente conduzia esse problema de vocês. Então a gente ia dar o desfecho, a gente ia tentar apaziguar, a gente ia tentar criar... Então você passava às vezes 2, 3 horas resolvendo o problema do outro e aquilo fazia você, de uma certa forma, matar a cadeia, né? Como a gente Sim. usava de... E de outras formas também até zoar com o primário. Tinha uma brincadeira lá que acontecia, que às vezes as pessoas faziam, pô, tinha brincadeira na cadeia? Pô, às vezes acontecia muito, que a gente chamava de mula. Vamos mular o outro. Chegava um cara todo inocentão lá na cadeia, lá, que era tipo uns bocozão que chegava lá. Falava assim, ô brother, vai lá no X7 e busca pra mim o burrinho andarilho. Ô, firmeza, mano, vou lá. Aí ele ia lá na sala 7. E aí, rapaziada, dá licença aqui. Eu vim buscar o livro Burrinho Andarilho. Aí o cara fala assim, não, puta, mano, Burrinho Andarilho tá lá no X2, velho. Eu acabei de entregar lá. Aí o cara ficava andando de cela em cela, velho. Nossa. Atrás do livro chamado Burrinho Andarilho. Só que o Burrinho Andarilho era ele, que ficava andando de um lado pro Ah, outro. maravilhoso. Puta, cara. Era E ele aí- próprio. E ele Que ficava doido. andando e os caras rachando o bico. Ele falou, você é louco, cara. Esse é o tipo de distração que vocês tinham, né? Era uma forma de fugir dessa. Mas tinha horas que você olhava e falava, caralho, eu tô feliz. Puta, mano, não é que feliz, mano, é que você meio que saía da cadeia. Ou numa risada como essa, ou às vezes numa boa conversa, porque você fazia boas amizades lá também, com caras que, tipo, mano, que da hora essa conversa. Você entrava, às vezes, umas reflexões muito loucas. Não digo felicidade, mas você tinha um momento ali que você parecia que não estava preso. Mano, muito louco, Maurício. Hora da novela, sagrado na cadeia, mano. Tipo assim, Os caras chorando. Brasil é o Adriano país da Esteves. novela, velho. mano, e depois no outro dia, os caras ficavam debatendo. Eu lembro que eu peguei a Avenida Brasil, mano. assisti a Avenida- Puta merda. Melhor época pra ser preso, hein, Mano, velho? Mandou ó. bem, velho. Cara, Melhor época, mano. Carminha, mano. Carminha- Os caras só Carminha é falavam de foda, hein? Carminha, Uma época mano. boa pra ser preso, viu? Mandou bem, velho. Copa é bom pra ser preso. Copa. Porque você viu os jogos da França É, à tarde. aí passa. Olimpíada é legal Olimpíada também. é bom ser preso. Tem umas... Puta, aí você tem como distrair a mente. E aí ele passava no outro dia, quando você ficava andando no pátio, puta, você viu o que o Tufão fez com a Carminha, velho? Você é louco, velho. Puta, você não tá nem ligado à noite, o bagulho ia ficar Puta cara, louco. os puta cara mauzão, Tatuagem. tatuado. Ó, a Carminha tá de Você não tá nem sacanagem. ligado, velho. Acontecia isso, mano, era inacreditável. Que doido. Então você, tipo, você se distraía naquele momento. É. Vou fazer o Foi Mal. Eu tenho um programa na Rede TV, vou fazer o Foi Mal pra presidiário, velho. Vou começar a Porra, fazer. falta essa ideia Falta essa de ideia. fazer na TV de tubo. Né? Eu não sei. TV que era lá, as TV boa, TV. As TV era de tubo, a maioria, só que depois ela foi mudando pra aquelas mais de LCD, porque a de tubo dava muito problema que os caras guardavam Botava droga, droga lá né? dentro. Ah. Os caras criaram a LCD pra não botar droga. Tá, não botar droga. Exatamente. Começou assim. Sempre Toshiba pensou nisso. Exatamente. Que doido. Você então ficou 4 anos ali nessa coisa toda, nessa rotina. E aí teve o dia que você foi solto. Meu Deus, aí deve ter sido lindo. Como é que foi? Primeiro dia. Cara, foi muito louco, porque quando eu saí, eu fazia parte de uma liderança numa determinada prisão. E eu tava muito forte como líder lá, porque eu tinha muita facilidade de Aí conversar. você não quis sair, você falou, galera, tem que resolver uns trampos. Cara, muito problema aqui. Só que como eu não sabia quando eu ia sair, eu tava muito envolvido para passar meu tempo dentro dessa liderança. E aí eu fui transferido para uma outra unidade prisional. Quando eu fui transferido para uma outra unidade prisional, o diretor chegou me arrebentando assim, verbalmente. Cara, vou acabar com a tua vida, você não vem aqui querer dar uma de líderzinho, bababá, bababá. Eu falei, calma, mano, só quero, né, mano, só quero cumprir meu tempo aqui e ficar de boa. Aí ele me mandou pro castigo, fiquei numa sala de castigo 20 dias e tal. Aí fui O que é a sala de castigo? A cela de É castigo solitária, né? é uma solitária. Nossa, 20 dias? 20 dias, cara. Ali eu Aí pensei eu em tirar quero minha entender. vida. Ali eu pensei em tirar a Peraí, vida, velho. vamos falar disso, pelo amor de Deus. Por que você foi pro Nossa. castigo? Eu fui pro castigo porque eu fazia parte da liderança. Sim. Eu era do setor. E aí eu tinha reivindicado uma situação que tinha ocorrido na nossa alimentação. Porque dentro da caixa de alimentação veio um cardápio, que era o cardápio daquela unidade. E era um cardápio que não tinha nada a ver com o que a gente comia. Eu peguei aquele papel e fui questionar o funcionário. Falei, senhor, com todo respeito, mas a gente não come isso aqui. Isso aqui está sendo apresentado no site que é o que está vindo para nós. Aí ele ficou meio assustado. Não, peraí. Quando passou umas 2, 3 horas, os caras falaram assim, ó, você vai ser transferido. Do nada. Tipo, porque... Só porque você não queria comer arroz. E eu era recursista na prisão. Eu fazia muito recurso de habeas corpus, eu tinha uma facilidade de escrever e tal. E aí eu falei assim, não, vou ter que entrar com recurso aqui pro Ministério Público para checar essa informação. Porque quando eu ia conversar com o funcionário, não conversava em gíria e tal, eu conversava com ele tentando manter um ditame da lei, né? E aí eu acho que naquele momento ele me percebeu que eu era um cara que tinha um pouco de perigo para aquela unidade.
Foi aí que ele me moveu para uma outra unidade prisional. Quando eu cheguei nessa unidade, o diretor, para mostrar poder, ele falou assim, se você cruzar comigo aqui a fronteira, você vai ver o que eu vou fazer com a tua vida. Aí já me mandou de castigo para mostrar que quem manda era ele. É o árbitro que dá um cartão amarelo no primeira entrada. É o cartão amarelo preventivo. Preventivo. Ele falou assim, mano, vou te deixar pro tempo indeterminado. Pode ser 30, 60. Vou ver como é que vai ser você. E se você quiser bater muito de frente, eu te mando para outras cadeias e vou ficar te jogando. E isso é um terror pro cara que tá preso. Você ficar sendo jogado de tipo de Você ping-pong. chega de novato de novo. Você entendeu, cara? Você volta sempre pro zero. Isso é terrível. E eles sabem que isso é terrível. Então é uma forma também, eu entendo os diretores, eles têm esse poder na mão e sabem que o preso teme isso. Vamos dar um exemplo. Eu tô preso numa localização que está a 50 quilômetros de casa, então é fácil para minha família ir. De repente ele vai lá dar uma canetada e me joga a 700 quilômetros da minha casa. Vai criar uma dificuldade para eu receber visita, vai criar uma dificuldade para eu conviver, vai criar uma série de dificuldades para mim. O preso sabe disso, então ele fala, puta, eu não vou também bater tanto de frente. Porque eu vou me fuder, minha mulher não vai trazer coisa. Você ficou lá na solitária, lá no castigo. Como que é o castigo? Cara, assim, é meio que inenarrável, porque quando eu entrei, eu tomei um susto muito grande, porque é tudo escuro nessa que eu fiquei. Não tem luz? Tinha um pouquinho, uma flechinha ou outra de luz. Então quando eu cheguei, eu entrei com o cara, eu falei, não vou entrar. Ele falou, vai entrar, e me empurrou pra dentro, fechou ali, naquele momento eu fiquei olhando e aí eu comecei a ouvir os barulhos de rato. Nossa, mano. E aí, nossa, cara, me dava uns calafrios, velho. Falei, puta que pariu, mano, que barato louco. Tentando meio que na base do tato me localizar naquela cela. Aí achei um colchão, o colchão tava úmido, com tipo cheiro de... Urina? Não de urina, mas tipo um cheiro de queijo podre, sabe? Um negócio, Mofadão, assim. tá ligado, mano? Bem mofadão. Eu falei, nossa, cara, vou ter que dormir aqui. Aí eu tentei naquele momento tirar minha vida, só que eu tava falando, mano, como é que eu vou tirar minha vida aqui, cara? Que eu não vou aguentar. Por quê que eu queria tirar minha vida? Eu já não sabia quanto tempo que eu ia ficar preso, né? Pra gente chegar na questão da liberdade. Eu não sabia se eu ia embora daqui 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos. Eu tava com isso na mente. Eu falei, cara, eu não vou suportar esse caos que é essa solitária aqui. Porque um dia lá parecia que era 100 anos. Imagina 30. Entendeu? Eu falei, nossa, cara, vai me deixar 60 dias aqui, cara, eu não vou suportar. Porque ainda se você tá no convívio do pavilhão, você conversa com um, você conversa com o outro, você lê um livro, você ainda distrai a sua mente. Ali você não tem como Você não distrair pode sua nem ter mente. livro ali? Nada, você não consegue enxergar. É escuro. Ah, escuro qualquer tempo. Achei que você chegou à noite. Não, é escuro Escuro, mano. É. Eu fiquei numa cela que era escuro. porque não tem janela, não tem nada. Tinha um negocinho de luz assim que é muito pequeno. Sim, uma frechinha. E ali eu comecei a ficar muito desesperado, né? Aí eu fiquei em torno de 20 dias. E você não sai pra nada, você não Nada. sai pra tomar um banho de sol. Nada, absolutamente nada. Meu... É um momento que você encara a si mesmo. É nesse momento que você desenvolve a tua mente para você não enlouquecer. E o que você fez? Cara, hoje em dia muitas pessoas até criticam a questão da fé dentro da prisão. Porque a fé é uma coisa que vai fazer o cara sobreviver lá. Porque ou ele acredita em Deus ou ele se mata. Então você começa a criar ali, tipo, uma relação com Deus. Fala, meu Deus, eu tenho que me ajudar. E você começa as orações mais profundas acontecem dentro da prisão. Os arrependimentos mais loucos acontecem dentro de uma solitária de prisão. Então você cai num labirinto de desespero e angústia tão grande que se você não tiver ali realmente uma direção de um clamor a Deus ali, cara, você enlouquece. Você revisitou na cabeça tudo que você fez? Totalmente. E aí você fala, cara, nunca mais na minha vida eu quero passar por isso. Pelo amor, por nada, por dinheiro nenhum, por nada. Só me tira daqui, só quero sair daqui. Só esse pensamento. Não tem como você ter outro tipo de pensamento que não estejam ligados. Então você tem que botar o cara na solitária 20 dias antes dele sair. É pique isso, mano. Você vai sair, então, vamos lá, 20 dias na solitária. Pra ele lembrar. Pra ele lembrar. É algo assim que deixa qualquer preso aterrorizado. Você viu os ratos? Não cheguei a ver muito visivelmente. Mas eu ouvia eles. Eu via. Né, Mas que ele tava com filhos você da na mesma sala? Tava. Eles passavam, depois eles saíam, porque eu conseguia ver quando eles saíam pela essa frestinha. Você acha que você conseguia dormir muito? Você tem essa noção de tempo? Tinha alguma noção? Eu conseguia dormir pelo esgotamento mental, né? Que aí eu meio que apagava no canto assim e normalmente eu dormia sentado. Chorava pra caralho. Pra caralho, velho. Desespero total. Ali é um momento. Que é 30 dias sem tomar banho? Não, tem um chuveiro. bico de De água energia, né? Gelada? gelada. Todos os banhos da prisão gelados. Não, já era gelado, velho. Sempre foi gelado. Sempre. Eu acho que o banho gelado na prisão, ele até é um dos momentos que você mais se arrepende de estar preso. Principalmente na época do frio. Porque é terrível, né, cara? Seja preso em Fortaleza. Acho que a dica é Acho que essa. é. Rio se de Janeiro. Vai por fazer favor, merda, né? vai pra lugares mais Mais Por isso que quente, a mais criminalidade, equatoriais. por isso a criminalidade do Rio é grande.
É, Por causa do na chuveiro. Grande do Rio é grande porque É, a chuveiro. galera quer um chuveiro. Chuveiro molhado, né? Chuveiro gelado. Um chuveiro E gelado. ajuda bastante. Mas depois eu fui depois eu fui ler algumas coisas a respeito do banho gelado e vi muito sentido no banho gelado. Porque ele ajuda a combater a depressão. Isso é até cientificamente falando. E aí eu começava a entender depois por que o cara às vezes não caía em umas depressões profundas. Porque quando você entra no banho gelado, aquilo te dá um choque tão energia. grande que depois que você sai da prisão, você sai com a serotonina mais elevada e tal, você meio que sai melhor desse calabouço, tá ligado? Porque senão você vai ficar quentinho, confortinho, você tem que... Você se desafia. Extravasa, né? Entendeu? Porque aí você fica naquele desafio. Puta, mano, tem que entrar no banheiro, tem que entrar nessa ducha aqui. Aí você fica Sei, trabalhando sei. sua mente. Aí você entra, nossa, que água gelada e tal. Pegando frio como Sei, exemplo. sei, sei. Caramba, pá. E depois você sai meio que feliz com você mesmo, tá ligado? Pô, venci Ah, essa ducha, velho. Venci sou esses bichão. 12 graus. Sou bichão mesmo, velho. Caralho. Quero você encarar, Maurício, uma ducha gelada hoje. Tá ligado? Mas você toma ainda banho gelado às Nem vezes? fudendo. Prefiro ser visto como bunda mole. Tá no verão, eu ligo na quente, irmão. Canca o couro, velho. Quero todos meus privilégios, tá ligado? Eu falo que é bom, mas não utilizo, né? Entendi, do caralho. Você falou da solitária, aí tu tava lá, ficou 40 dias. É legal saber 20 dias. quando ele saiu, né, da solitária. Do tipo, cara, puta, saí da solitária, tá ligado? Quando você sai da solitária, você sai meio que. É até engraçado a vista, sai meio zoado e você chega no pavilhão novamente ali. Os caras sabem que você também. Você sai meio amarelado, cara. É mó esquisito, né? Nossa, mas é a falta de vitamina D, né? Do tipo. Ah, falta de tudo, né? Você fica muito. É muito estranho esse retorno. Né? Porque você tá meio que se adaptando novamente com o sol, e você começa a ver pessoas. E aí você começa um novo processo, que é o processo de ressocializar com aqueles presos novos, entendeu? Ah, chegou gente, né? Entendeu? E aí você ficou 20 dias ali enclausurado, quando você começa a conviver com pessoas, aí você fica mais frio, tá ligado? Tipo, você não quer trocar muita ideia. Porque você passou um período muito sem conversar, Muito trauma, né? entendeu? E quando você chega, você não quer trocar muita ideia. Então, se você era um cara muito comunicativo antes, se você passar um período longo dentro da solitária, você volta um pouco mais fechado. Por Mas isso que- eu imagino que todo mundo já sabia que você tava numa solitária. Dos Dos pavilhão? novos, não. Não, os novos não. Porque eu só fui apresentado para esses novos quando eu saí da solitária. Você Eles chegou não a... sabiam, não tinha essa Você informação. chegou, antes de falar da liberdade, você chegou a ter, tipo, relação sexual com uma menina que você namorava, visita íntima, você chegou a ter isso? Cheguei. Você namorava na época? Você começou a namorar no presídio? Como é que foi isso? É muito interessante isso, porque assim, na cadeia você fica muito sentimental, velho. Aham. As cartas mais poéticas, mais lindas, os poemas mais maravilhosos saem da prisão. Então você fica muito carente, muito sensível. Né? Então você tem uma dependência emocional muito grande. Eu tinha uma pessoa que eu me relacionava, né? E só que quando eu fui preso, eu pedi pra ela não passar por aquilo, porque eu sabia que a mãe dela ia criar uma resistência e tal. Resumindo a história. Aí depois de um tempo ela começou a me visitar. E aquilo pra mim foi fantástico, porque pro cara que recebe a visita íntima, é um momento ali que te tira toda aquela ansiedade, aquele estresse, né? E você fica numa situação melhor. Então, comecei a ter, depois de um tempo ela não foi mais, mas enfim, entra a parte triste da história agora. Foi abandonada e tal. Aham. Mas você ficou, tipo assim, de 4 anos preso. Um ano recebendo visita íntima. E os caras chavecam você, porque imagino que deve ter uns caras ali, aquela história que a gente ouve, tomou banho, caiu vai dura, virar mulherzinha vai virar na- mulherzinha na cadeia. Tem esse rolê? Do preso chavecar você pra, tipo, querer te namorar, É, mais ou pra menos querer essa te linha? comer, é. Não, isso a gente chamava que não procede. O que é não procede? Não faz parte das Do leis código. do código de honra da cadeia. Se Mas essa coisa que o cara vai pegar o sabonete e o cara come o cu do outro, que todo mundo fala. assim. Acontecia isso na época dos malandrões. Vamos colocar a década de 90 pra gente poder pontuar. Acontecia. Os presos catavam um cara mais bonitinho, vamos supor, falavam, esse aqui vai ser meu mãe de cela. Pegava, sequestrava, morava junto da cela e transformava aquele jovem primário numa mulher. Nossa! Isso ocorria. No Carandiru mostra essa cena, inclusive. Ocorria. Que é o Rodrigo Santoro, né, que faz o papel. Mas Ocorrido. então, aí entra do tipo, tem casal homossexual na cadeia, por exemplo? Eles não podem ter práticas. Ah, Pode até ter um homossexual lá, assumido, tranquilo, vai ser respeitado, não vai ser feito piada com ele, nada. Só que ele já sabe, fala assim, cara, sem as suas práticas. Só na visita íntima. Se você quiser ter sua visita íntima, tranquilo, mas não crie relações aqui, não queira beijar, abraçar, criar como se fosse um namorado aqui. Aqui não é o lugar. A gente te respeita como ser humano, como pessoa, com a sua opção sexual, fica tranquilo.
mas a gente só te pede, dentro da nossa convivência aqui, que você não pratique isso e nem fique com gracinha com outros presos. Entendi. Então, há esse tipo de De abordagem, código. né, para que ele possa também conviver lá de uma forma tranquila. Aí, se ele não respeitar, ele vai sofrer as consequências de cruzar essas fronteiras. Né? Gatorade? Não chega ao Gatorade, né? Gatorade é Que agora muito tu já tá ligado, né, Maurício? Mas como é que Quer tomar Gatorade? como é que presos conseguem namorar na prisão, sendo que eles não tinham uma namorada antes? Existe um Tinder do presídio? Cara, Isso é quem verdade. topa Tem muito presidiário que arranja uma namorada. Né? Como? Fora. Ó, olha, tô aqui, 13 anos. E aqui, tem uma história interessante do Maníaco do Parque, que era um dos presos que mais recebiam cartas de mulheres que tinham Meu fetiche Jesus. Nossa, pela... você vê como é que existem situações muito loucas, mas o que acontecia? Vamos supor, eu e você formamos uma amizade da hora na cadeia. Puta, meu parceiro Maurício tá sempre andando comigo, a gente... Pá, tamo... Aí o Maurício tem algumas amigas. Fala, mano, você não tá nem ligada. Conhecia a Aninha, conhecia a fulana, conhecia a... Pô, Maurício, cara, vamos tentar achar o endereço dela, velho, pra gente escrever uma carta. Trabalhando em cima de uma cadeia que não tem telefone, tá? Vamos manter nesse raciocínio. Fala, pô, demorou, vou conversar com a minha mãe, com a minha irmã quando vir me visitar, e a gente vai fazer o corre lá pra pegar o endereço dela. E aí começa uma busca do endereço pra você começar uma conquista, digamos assim, via carta. E é muito louco, cara, se você for pensar nisso aqui. Por quê? Você escreve uma carta, certo? Hoje. Até chegar mais ou menos 15 dias. Até vir um retorno 30 dias. Então você fica 30 dias, em média, numa expectativa pra ver se vai ter um retorno. Se vier, né, o retorno. Se vier o retorno. E aí acontecia muito dos caras dar, tipo, 10 tiros. Tentava achar 10 possibilidades de namorada. Caralho, era a lista de transmissão da época, né? Tá, É uma newsletter. Aí chegava 3 minas ao mesmo tempo, deu um azar. O cara, Caralho, consegui imagina. comer 3 minas. Puta, não. mas aí tem um problema do hall, né? Porque aí ele tem que confirmar que essa mina, pra ele colocar o nome dela no hall, que é, Sei, que é a lista de visita. Mas assim, tua irmã, o cara chegava, nunca também. Nunca. É. Isso era... tipo Sagrado. assim, sagrado. Não pode... Essa é uma fronteira que é... Outro problema que acontecia muito é você olhar pra visita quando chega. Vamos supor que chegou a sua esposa no dia da visita. Se eu ficar focalizando nela, mano, eu entro num problema terrível dentro da cadeia. Porque aí vai ter um monte, que a gente chama um monte de vagabundo te olhando. Aí os caras falam assim, ah, mano, Maurício ali olhando pra mulher do Arquimedes, hein, mano. Aí eles vão criar uma estratégia de colocar você no problema e depois você vai entrar num puta no problema. Mano, por que você tá olhando pra minha mulher, cara? E aconteceu uma vez uma fita muito louca, que um cara chegou e confessou que olhou pra mulher do cara e que ainda castelou, que era tipo... Punheta. Bateu Tô uma sabendo. punheta. Samir. Gatorade. É, e o cara confessou, mano, no meio das ideias, falou assim, realmente olhei pra sua mulher, inclusive até descasquei uma pensando nela. Nossa, Mano, mas é um gênio sério, também. mano. Cara, tem uns caras que eu e tu nunca fomos presos, não foi, né? E a gente sabe que não é pra fazer. E o cara tá na cadeia e faz. Pra você ver como é que é um dos baratos sem noção, velho. Você fala, loucura, velho. Você... Puta, que foda essa porra. Você foi solto, vamos lá, pra finalizar, porque daqui a pouco vai virar o flow. Você então foi... você tava lá na prisão, tal, não sei o quê. Você viveu rebelião nesse período? Chegou a viver uma rebelião? Alguma coisa? Eu vivi pré-rebelião. O que é a pré-rebelião? É o ponto que eu chego pro diretor e falo assim, se você não ceder isso aqui, a gente vai virar a cadeia e fazer a rebelião. Isso eu vivi bastante, Ô, louco. entendeu? Porque às vezes você... é um pacto de negociação. Você é o diretor da unidade. Eu sou o responsável daquele pavilhão que sou dentro da faxina. Ó, a gente tá precisando aqui que o senhor mande mais remédio pra gente, porque o remédio aqui tem muito companheiro precisando de remédio. Se o senhor não fizer isso aqui, a gente vai ter que reivindicar. Então a rebelião é o último estágio que a negociação, ela ultrapassou totalmente a fronteira do acordo. Então isso de chegar quase próximo da rebelião, assim, eu vivi umas 4, 5 vezes na pele, que é muito tenso. Porque você sabe os prejuízos que acontecem na rebelião. Por exemplo, você sabe que vai invadir o GIR, que é um grupo de operações especiais, que eles vão... Cara, é terrível, é muito, muito tenso quando eles entram dentro da prisão. Você sabe que o seu processo vai ficar travado por 6 meses, você vai ter problemas de benefícios. Então assim, você já sabe que tudo aquilo, se caso acontecer a rebelião, vai te rebentar inteiro. O preso não quer fazer rebelião. Porque só vai prejudicar, ele vai ficar sem visita, ele vai ter problema no processo, ele vai ter problema depois com o GIR. Não vale nem um pouco a pena. Entendeu? Então, o preso ele tenta de todas as formas amigáveis, mas só que tem situações... Que tem que chamar atenção pra fazer o negócio. Você entende, cara? Saquei. Vamos lá, você foi solto. Primeiro dia solto. O que você fez? Cara, posso fazer rapidinho como é que foi Lógico. esse momento da rebelião? Não, da minha saída. Lógico. Claro. Mano, foi muito louco isso aqui, porque até então eu não sabia quando eu ia embora, certo? De repente,
É muito engraçado a liberdade, é muito emocionante a liberdade quando chega para um preso dentro da cadeia, né? Recebe essa notificação, o funcionário passa para um preso responsável e ele dá um berro no pavilhão. Olha a liberdade! Aí todo mundo já começa a gritar. É a minha, é a minha, é. Nossa, mano, parece uma comemoração de Copa do Mundo, tá ligado? Fica uma festa louca, mano. Aí todos que estão próximos de ir embora ficam numa expectativa. Puta, será que é a minha? Será que é a minha? E eu tava na cela. Falei, puta, não é a minha, mas já ouvia todo dia isso, né, mano? A liberdade é a minha, é a minha. Eu tava acostumado aí. De repente eles chegaram na minha cela e foi muito louco, porque eu tava em 5, era banho de sol, e eu tinha ficado pra escrever umas cartas. Tinha 2 companheiros meus que também estavam próximos de ir. Quando o cara chegou com o papel com a liberdade, eu falei, puta, é um dos 2. Aí o cara falou meu nome, Arquimedes Nicastro. Eu falei, pô, não brinca, velho, não brinca com um bagulho desse sério não, mano. É você, mano. Aí sua perna dá uma bambeada, mano, de um jeito, você perde totalmente o sentido. E é engraçado porque os companheiros que estão com você de cela, ao invés de eles, tipo, desejar boa sorte, pô, vai lá, parceiro, tamo junto e tal, fala, pô, mano, tem como você deixar comigo a calça? Ô, você tem como deixar o sabonete pra mim aí, velho? Tem como você deixar meu pacote de cigarro? Falou, não, mas tô indo embora, não quero saber de nada, não, cara, fica com tudo aí. E aquele é um momento de muita emoção. Aí quando eu saí, essa parte foi muito tensa, velho. Quando eu comecei a sair, você troca de roupa, você tá com a camisa branca e uma calça bege, aí você vai pra rouparia. Você assina alguns papéis, o funcionário te leva pra rouparia, você pega uma roupa, por exemplo, de um cara que chegou. Tá ligado? Não é a tua que tu deixou. Não, a sua já tá perdida, sei lá pra onde. Alguém já pegou, já fez alguma coisa, sei Então lá. não seja preso com uma calça que você ame. Dá, Você vai dá. perder. Não. Diesel. Não. Você vai perder essa calça, velho. Sim. Cheguei na rouparia, aí você não fica escolhendo, você tá muito emocionado, você quer sair daquele lugar. Eu queria uma cavaleira. Quero sair já no estilo, parceiro. Porra, tem um preso. Imagina, cara. Tem um preso com estilo nessa merda. Dá 20 minutos aí que eu quero. Não, e é só roupa zoada, velho. Tipo, bermuda- O cara não sai, cara, 40 minutos, É. muito vaidoso. Ai, ainda. foda se arrumar. Não, Tá não vou ligado? não. Não vou sair enquanto E é eu não uma- chegar. E é uma caixa, Maurício, tipo uma caixa com uma par de roupa, mano. Eu que o funcionário deixa você lá dentro pra você pegar. Campanha Pega aí da qualquer agasalho. coisa. Pique isso, Tipo campanha da agasalho. Aí fui lá, peguei uma bermuda lá, já vesti com uma camisa fedida, mano. Acho que era de algum cara que era usuário, mano, porque o negócio tava fedido. Pô, coloquei. Falei, puta, graças a Deus, tal. E aí comecei a cruzar os portões. Que aí tem vários portões que você vai passando. E aí eu ia ter que encontrar com o diretor que tinha, lembra? Que tinha falado pra mim, mano, se você aprontar comigo aqui, eu acabo com a tua vida. Então eu já tava meio esquisito. Quando eu cheguei no penúltimo portão, que daria acesso ao diretor, não sei, cara, meio que de instinto, eu pus a mão no bolso assim, falei, pô, que barato louco é esse aqui, mano. Aí tinha um caroço de maconha dentro da bermuda, velho. Nossa, velho. Mano, eu fiquei. A gente chamava de ficar sem alma, sabe? Quando a alma sai do corpo, fica só o Mas corpo. é velho. óbvio que não era seu. Você poderia falar isso pro cara. Mas da hora, meu amigo. Mas eu tava pensando que o diretor tava armando alguma coisa pra mim. Você sabe quando a sua mente cria um barato que você falou, mano, esse cara armou e vai querer justificar que a droga é. Mano, a cabeça da gente deu um nó. Sim. Minha cabeça deu um nó. Eu coloquei assim um caroço de maconha na mão e falei, meu, não acredito, cara, que os caras me forjaram, mano. Aí tem as câmeras, né? Falei, nossa, meu Deus, e agora que eu vou fazer com isso aqui e tal, não sei o que, desesperado. Catei o barato assim, tipo, joguei. Falei, mano, seja o que Deus quiser, cara. Catei, joguei no chão, deu uma bica assim. Falei, nossa, cara, ele pegou a câmera. Aí já fiquei imaginando, vou chegar ali, ele vai puxar na câmera, que você caça maconha, volta pra cadeia e tal. Mas 90 anos, Você, caralho. tipo, você pensa só em desgraça, velho. É. Você só pensa em desgraça, tá ligado? Aí consegui chutar lá e, graças a Deus, não deu nada. Aí cheguei lá, o diretor assinou. E aí, Mas ele falou, e aí, rapaz, você merece. aquele carocinho lá, eu vi na câmera. Ele meteu essa? Não vi, não. Mas ele falou alguma coisa do tipo assim, ele foi mais humano na sua saída? Porra, parabéns por ter, não sei o quê, Não, ele foi cumprido. muito frio. Comigo ele foi muito frio. É. Porque assim, o preso quando ele tem capacidade intelectual dentro da prisão, ele é muito mais perigoso do que o cara que é eu pego, hein, eu te mato, hein, eu corto seu pescoço, hein, porque ele sabe, o diretor, que esse cara ele só fala, que é um papagaio de pirata. Ah, entendi. Esse é o que morre, na verdade, né? Você entendeu? Então ele sabe que o cara que é articulado, que tem capacidade intelectual, que sabe negociar, que sabe falar, que a palavra dele tem poder, que de repente ele consegue articular alguma... Ele sabe que esse cara é mais perigoso. Sim. Entendeu? Então o que acontece? O diretor ele tinha uma frieza comigo porque ele me respeitava intelectualmente. Tipo assim, pô, esse cara sabe trocar ideia, ele respeita tal. Só que ele foi frio, assinou um papel. E a sensação na hora que você sai, cara, é surreal. Porque primeiro você sai sem saber. Eu tava saindo sem saber que a minha liberdade ia ser naquele dia, porque existem situações que você sabe, né? Tipo assim, ó, tal dia o juiz vai assinar seu alvará de soltura, então você se prepara psicologicamente e tal. Então pra mim foi muito, muito louco. Porque eu tive acesso ao WhatsApp. E rapidinho. Antes do WhatsApp, você
saiu e já tinha alguém te esperando, sua família? Tinha, minha irmã foi me buscar. Foi te buscar. Então, o Isso. primeiro encontro com a sua irmã, antes de você pegar o WhatsApp, imagino, né? Isso. Não, peraí, irmão, rapidinho. Não. Eu nem sabia Cara- que existia WhatsApp. Na verdade, eu sabia que existia WhatsApp porque os caras falavam, mano, tem um aplicativo agora lá que você não tá nem ligado. Eu falei, o quê? Mano, os caras mandam foto um pro outro. Eu falei, mano, foto pelo celular? Puta, você não sabe nem os vídeos que as menininhas mandam pra nós, velho. Pô, dançando. E a gente não conseguia, tipo, entender, né? Totalmente Pô, fora os do... presos de agora estão sempre no TikTok. Desesperado. Entendeu? Aí você chegou, tava tua irmã te esperando no carro, ela tava lá fora, lá dentro, como é que foi? Ela ficou lá fora, na hora que eu cheguei, aí começou a chorar, né? De Sim. emoção e tal. Só que você sai muito frio emocionalmente, né? Eu não Ah, consegui chorar, tipo, você fica muito na defensiva. Porque como você é meio que oprimido psicologicamente a não chorar, a sempre se manter firme às emoções, você sai com uma armadura muito grande. E aí eu lembro que a gente parou num posto de gasolina, né? Nesses que tem Conveniência. aquelas coxinhas mais caras do Brasil. Sim, sim. Aí, nossa, a sensação de você tomar um algo gelado, por exemplo, é maravilhoso. Ah. Eu lembro que eu fui tomar um refrigerante gelado, falei, puta, cara, que sensação 4 anos você não tomava um refrigerante gelado? Nada. Comer um barato quente, tipo, mano, comer um doce. Eu parecia uma criança, tá Você ligado? se lembra a primeira refeição que você fez fora? A primeira refeição foi besteira, mas depois no outro dia que eu almocei... Não, foi isso daí, essa refeição aí. Foi o quê? Coxinha mesmo? Foi uma coxinha e um suco de laranja gelado que eu tomei assim, cara. Que, falei, a sensação do gelado foi muito louco, tá ligado, mano? Tipo, foi um negócio assim que me emocionou muito naquele momento, porque meio que eu tava voltando à vida, entende? Você meio perdeu 4 anos de gelado, né? Que Exatamente. doido. E aí você falou do WhatsApp, né? Que você falou. O que foi o WhatsApp? Aí foi quando a minha irmã falou assim, não, a galera quer falar com você pelo WhatsApp, vou fazer uma videochamada. Aí na hora que ela fez a videochamada, que eu fiquei surpreso. Porque aí você faz aquela chamada de vídeo, né? Sim. Ó a cara dele aqui, ó, com a minha cara toda destruída, velho. Mano, eu saí muito zoado, mano. Eu tava muito esquisito, tá ligado, mano? Magro, né? Que eu tinha perdido mais de 15 quilos. E aí começou, o pessoal falando comigo através de E vídeo. você, caralho, você tava tipo... Criança, você volta a ser criança, velho. Porque eu lembro quando eu cheguei em casa, eu ficava mó brisa abrindo a geladeira. Pá, puta que da hora, velho. Pá, aí eu fechava a geladeira. Aí eu abri a geladeira e fechava. Eu ficava no mó brisa. E que o primeiro banho quente, cara? Puta, mano, o primeiro banho quente foi sensacional, mano. Fiquei meia hora ali, mano. Eu ia falar. Fritando o couro, mano. Tomando aquele banho quente, aquela emoção, sabe, cara? E o sofazão? Nossa, uma delícia. E a televisão um pouco maior, velho. Ah. Porque era de 14 polegables. Mas você velho, continuou, pequena, mas você continuou vendo a novela que você tava vendo na prisão e falou, não posso perder, porque, porra... Aí, pior que você fica viciadão, mano. Porque eu quero ver o desfecho do bagulho, velho. Você quer ver o desfecho do caralho. Acaba logo esse mano. Só que aí você sai com o hábito de acordar muito cedo. Aí eu acordava tipo 5h30 da manhã, 5, 6 horas da manhã. Eu fiquei tipo 6 meses rigorosamente acordando no mesmo horário, velho. E ninguém acordava, né? Porque ninguém acordava em casa esse horário, né? Aí eu acordava e ficava perambulando. Aí eu tinha umas manias de prisão. Eu ficava andando na sala de um lado pro outro, de um lado pro outro. E ficava meio que nessas brigas, até você conseguir novamente se adaptar à sociedade. Você fez amigos? Dentro da prisão, É. poucos, mas verdadeiros. Você convive com eles hoje? Tenho contato com alguns, que foram muito poucos, mas Aham. que hoje eu mantenho como irmandade. Que foram caras que me ajudaram muito, caras que realmente a gente formou pactos de amizade muito boas. Eles saíram do crime? Tive 2 que saíram, um infelizmente continua no crime também, mas assim, continuo com a mesma amizade, respeito a decisão dele, falo, cara, Sim. não é o que eu gostaria que você estivesse fazendo, mas entendo os seus motivos, não vou entrar Sim, nessa sim. esfera, mas sou seu parceiro, cara. Eu não quis criar isso como uma barreira, porque o cara era tipo meu irmão. Tipo, você cria às vezes uns pactos com pessoas que você lamenta pelo aquilo que ele tá fazendo, mas, cara, você gosta do cara, entendeu? Não, lógico, lógico. Então, E suas palestras hoje são sobre o quê? hoje eu falo sobre o poder das escolhas. Então a minha palestra ela tem como um alvo os jovens. Então, de forma bem resumida, eu falo pro jovem assim, quer usar droga? Mano, se rebenta de usar droga. Se regaça, mas esteja preparado para as consequências. Aí eu começo a apresentar as consequências. Quer ir pro crime? Vai pro crime, certo? Mas está preparado para as consequências? Eu coloco ele dentro da onde eu entendo que ele tem que estar. Porque se vende uma coisa que eu acho um pouco equivocada. Ah, droga é zoado, crime é zoado. Só que quando o cara experimenta, ele percebe que tem um momento bom, ele fala, pô, mano, me Tava enganaram. mentindo pra mim. Não vou mais acreditar em vocês, hein? Então quando você falar assim, mano, as regras do jogo é essa aqui, ó. Mano, decida. Então as minhas palestras eu conto a minha experiência de vida, eu conto os dramas que eu passei na cadeia, eu conto os dramas sociais que é ser um ex-presidiário, o quanto isso é pesado pra você reconstruir a tua história. E começo a tentar localizá-los, esses jovens, falando pra eles assim, cara, se você tem esse poder, que é um poder de decisão,
Não jogue isso na lata do lixo, cara, porque isso é muito poderoso. Você pode ir pro céu e pro inferno com uma escolha sua. 5 segundos você pode matar uma pessoa, de repente, por um momento de loucura. Mas também você pode não matar. Tá muito, muito ligado à sua decisão. E aí eu tento fazer esse panorama, entendeu? Eu tento levar para eles isso, não tirando deles a responsabilidade, porque eu acredito muito nisso, sabe, Maurício? Você é o Maurício que é por uma série de escolhas que você fez ao longo da sua vida. Com certeza. Entendeu? E eu sou o que sou hoje também, por tudo que eu fiz de ruim, e hoje só estou aqui por tudo aquilo de bom que eu fiz. Porque se eu não tivesse reescrito a minha história pós-prisão, hoje você não estaria me dando essa atenção e esse espaço aqui, com certeza. Então foram também escolhas. Entendeu? Então é mais ou menos nessa linha que eu tento trabalhar. Sensacional. Pessoal, deixa o like e comenta, porque isso ajuda pra caralho. Ó, a comunicação, Redes sociais. rede social, tudo do Arquimedes está aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Mas não deixe de comentar e dar like, porque isso movimenta pra caralho o nosso rolê de engajamento, ajuda pra cacete, senão eu vou ter que entrar no mundo do crime.